coisa, né? E já tá final de semestre, né? A gente já tá na loucura, mas deixa eu voltar lá. Foi. E aí, a sucessão legítima é aquela que o Código Civil determina. Então, assim, não deixei testamento. E é o que acontece com a maioria, né? Eu não sei vocês aí na família de vocês, se vocês têm algum exemplo de alguém que deixou testamento. Brinco com os alunos que a gente tem essa característica, essa cultura no nosso país, que se você chega e fala, olha, você não quer deixar um testamento, a pessoa, opa, acha que eu vou morrer, tá atraindo morte. Mesma coisa quando a gente fala de, poxa, qual o seu regime de bens, em caso de divórcio, a pessoa fala, bom, você acha que eu vou me divorciar? As pessoas têm um certo receio de falar dessas situações, né? Seja um divórcio, morte, o que a morte é muito inevitável, né? Divórcio você até pode não se divorciar, mas a morte ela é inevitável. E não é comum. Apesar de, nos últimos anos, a questão também do planejamento sucessório ter começado a ficar mais... a gente tem comentado mais, então as pessoas têm procurado mais saber e fazer testamento. Fazer o testamento é muito simples, né, gente? Você vai no cartório de notas. Claro que tem alguns requisitos, né, testemunhas, mas não é nada complexo. E você pode ali fazer suas determinações e que não são só financeiras, lembra que a gente tem falado sobre isso, né? Você pode reconhecer um filho, tem tanta situação que você pode estabelecer no seu testamento, mas de modo geral a gente sabe que as pessoas não têm esse hábito, né, de fazer testamentos. Então, uma vez que você falece, se você não deixou nenhuma determinação lá de última vontade, vamos para a lei, vamos dizer o que a lei vai dizer. E acho também que as pessoas não mudam muito, porque a gente sabe que, né, em grande medida, as pessoas vão querer deixar os seus membros para os seus filhos, e os descendentes são os primeiros a serem chamados na ordem sucessória, né? É uma lógica que o legislador mesmo pensou. Vamos deixar para os mais novos, né? Você vai deixar para os seus filhos o seu patrimônio. Então, acho que as pessoas também não pensam muito e elas não sabem muito o quanto que vai para cada um, né? A gente tem a questão aí do cônjuge concorrendo e a gente vai ver isso com os seus descendentes ou com os ascendentes, mas as pessoas pensam, vai para eles, de algum modo. Então, se a pessoa falece sem testamento, gente, a gente tem que ir lá para o Código Civil e ver para quem vai para quem, né? Isso vai depender de quem essa pessoa, se a pessoa deixou filho, se a pessoa é casada, se a pessoa tem pais vivos, e aí a gente vai ter que fazer esse quadrozinho para entender o cenário daquela família, né, de quem são os herdeiros daquela pessoa. Essa é a sucessão legítima, tá? Diferente da sucessão testamentária, se a pessoa deixou um testamento. Então, a sucessão legítima evidencia uma função limitativa da autonomia privada. E por que a questão da sucessão legítima ela vai limitar essa autonomia privada, né? O princípio do direito civil. Em testamento, gente, se eu fizer um testamento, eu só posso dispor de 50% do meu patrimônio, porque a lei, tá, diz que os outros 50% eles têm que ser reservados para os meus herdeiros necessários. Então, se eu tenho herdeiros necessários, eu, Priscila, só posso dispor no meu testamento, para quem eu quiser, 50%. Então, como é que isso funciona? Eu, Priscila, tenho herdeiros necessários. E eu já digo para vocês que a lei diz quem são os meus herdeiros necessários. Meu cônjuge ou meu companheiro, meus descendentes, filhos, netos, e os meus ascendentes, pais, avós, bisavós. Esses são os meus herdeiros necessários, tá? São legítimos e necessários. E qual a diferença? Porque a gente tem herdeiros legítimos, mas facultativos. E a gente vai ver quem são, tá? Mas, a priori, a lei vai dizer, olha, se você tem herdeiros necessários, que são esses três grupos, você só pode deixar os seus bens, ou o seu patrimônio, 50% para quem você quiser. Então, por exemplo, eu tenho filhos, eu tenho uma filha, eu sou casada e eu tenho os meus pais vivos. Quer dizer, eu tenho as 3 categorias de herdeiros necessários. Se eu quisesse hoje fazer um testamento, eu poderia pegar 50% do meu patrimônio e testar para quem eu quiser. Inclusive, não sei, para o porteiro, para o vizinho, para um aluno, para quem eu absolutamente quisesse. Mas a lei vai dizer, olha, os outros 50% você tem que deixar para os seus herdeiros necessários. E eu só vou conseguir, por exemplo, a gente afastar um filho de ser o meu herdeiro legítimo
por uma questão de deserdação, tá? E aí são questões muito específicas. A priori, os seus filhos, os seus pais e o seu cônjuge, se no falecimento você estiver casada ou em união estável, eles vão ser os seus herdeiros necessários, tá? E 50% do seu patrimônio tem que ser para eles. Se eu peguei fiz um testamento testando 100% para o meu porteiro, esse 50% vai poder ir para ele, os outros 50% vai ter que ir para os meus herdeiros necessários, tá? No caso, eu tenho uma filha, eu tenho pais vivos e eu tenho um marido. Eu tenho, como eu falei com vocês, os 3. E a gente vai ver qual vai ter prioridade em receber a minha herança, né? Não vão ser todos esses que vão, de fato, receber. Mas entenda, então, que a sucessão, eu, enquanto tendo meu patrimônio, eu posso pegar 50% e dispor para quem eu quiser, os outros 50% são dos meus herdeiros necessários. Quase ninguém faz testamento, como eu falei com vocês, ainda o número de testamentos, apesar de vir crescendo, ainda é muito pequeno. Acho até que seria uma pesquisa interessante ver se tem aumentado nos cartórios a procura por testamento. Mas, em a pessoa falecendo, bom, vamos ver então quais são os herdeiros que ela tem. Eu trouxe aqui alguns artigos do Código Civil, que em 1786 vai dizer: a sucessão dá-se por lei ou por disposição de última vontade, quer dizer, ou você vai ter aquela sucessão que é regida pelo Código Civil, ou ter o seu testamento, né? Se você deixou. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite-se a herança aos herdeiros legítimos, o mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. E subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou se for julgado nulo. Se tiver algum problema ali nos requisitos do testamento, o que vai reger essa sucessão vai ser o Código Civil e como ele determina. Havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor da metade da herança. Esse é o dispositivo 1789 que traz essa limitação, né? Acho que alguém quer entrar. E quando a gente fala aqui, gente, metade da herança é o que a gente chama de legítima, tá? Então, eu só posso dispor de 50% porque os meus herdeiros necessários, eles têm direito à minha legítima, que é 50% do meu patrimônio. Mas uma questão importante que eu quero diferenciar para vocês também é de herança e meação. A gente falou muito sobre meação quando a gente falou sobre regime de bens, né? A meação, ela sempre vai ocorrer em caso de divórcio, né, que a gente está botando um fim a essa relação conjugal, ou em caso do falecimento, né? Essa relação também ela vai ter um fim ali. Eu tenho que sempre fazer essa meação, a depender do regime de bens. Isso quer dizer o quê, gente? O meu patrimônio hoje, por exemplo, no meu casamento, que seja um carro e um apartamento. Eu e meu marido adquirimos isso durante o nosso casamento. Quer dizer que o meu patrimônio, Priscila, é o apartamento e o carro inteiro? Não. Se eu adquirir isso junto com meu marido, eu tenho direito a 50% da casa e 50% do carro. Se eu me separo hoje do meu marido, o nosso divórcio vai ter que reger dessa forma. Olha, 50% da casa da Priscila, 50% do Leonardo, 50% do carro. É claro que se a gente quiser fazer algum ajuste, é possível você já até trazer para o juiz aí um plano de partilha para que eu não precise, de repente, ficar em condomínio com ele nesse apartamento, né? A gente está se separando. Mas, a priori, eu só tenho direito a 50% desse apartamento e 50% do carro. Então, quer dizer que se eu venho a falecer, o meu patrimônio todo não é a casa e o carro, é 50% da casa e 50% do carro. Então, se acontece, eventualmente, eu venho a falecer, a primeira coisa que o advogado vai ter que fazer eu tenho que tirar a minha ação do Leonardo. 50% da casa, 50% do carro, isso não é herança, isso não é minha, né? Isso não vai entrar ali no bolo. Isso é do Leonardo, porque é a minha ação dele. Tirando a minha ação do Leonardo, o que sobrou? Sobrou 50% do apartamento e 50% do carro. Isso é a herança que eu vou deixar. E aí, sobre esse 50% da casa e do carro, é que a gente vai ter que ver para quem que vai. Bom, a Priscila tem filho, a Priscila não tem filho, a Priscila tem pais, a Priscila tem casada, mas é sobre esses 50% da casa e do carro. A meação ela tem que ser feita, até porque eu sou casada em regime de comunhão parcial de bens. Então, ela vai ter que ser feita. Então, esse é um trabalho a mais que na advocacia a gente também tem que fazer, e é importante ser feita, tá? Então, você sempre, quando você tem ali o fim daquela relação conjugal, você vai ter que fazer a meação.
Claro que se o regime de bens não prevê meação, como a separação convencional, não vai ter meação. Mas o regime que a gente viu padrão é o da comunhão parcial. Então, grande parte das pessoas são casadas pelo regime da comunhão parcial de bens. E nela você vai ter que fazer primeiro a meação. Meação, mear, né? Dividir. Primeiro você vai ter que fazer essa divisão. Depois você vai ver de fato qual é o meu patrimônio. Hoje o meu patrimônio, então, seria 50% de um apartamento, 50% de um carro. É sobre isso que os meus herdeiros vão herdar. Tá certo? Então, eu quis fazer essa diferença, porque às vezes as pessoas confundem muito o que é herança, o que é meação. A meação, ela vem da relação do casamento e do fim dessa relação conjugal. Então, eu coloquei ali, a herança é um patrimônio ativo ou passivo deixado pelo falecido por conta da sua morte, que serão transmitidos aos seus sucessores. Integram a herança, por exemplo, bens móveis, imóveis, créditos, débitos, propriedades intelectuais e materiais, cotas empresariais, gente, direitos possessórios, inclusive posse, já falei com vocês, posse pode ser transmitida, né? Falo muito nas minhas aulas de laboratório, aplicações financeiras. E é importante, gente, frisar ali que eu coloquei que a herança é um patrimônio ativo e passivo, tá? Inclusive, no processo de inventário, a ideia é inventariar tudo que eu tenho de ativo e o que eu tenho de passivo, porque isso tem que ser pago. O que vai responder sobre as minhas dívidas? Né? Não é a minha filha que vai, minha filha vai ter que pagar as dívidas que eu deixar? Óbvio que não. Né? Minha filha ela não vai ter que, imagina, se você tem um pai que sai por aí fazendo dívida, você tem que arcar com as dívidas do seu pai. Claro que não, mas é o patrimônio dele. Ah, professora, mas meu pai sai por aí fazendo dívida e não tem patrimônio nenhum, não vai deixar nada para mim. Então, eu sinto muito. Se ele não tem patrimônio, você vai chegar para esses credores do seu pai e vai dizer, olha, desculpa, papai fez dívida, mas papai não tem nada, tá? Inclusive, muita gente faz o que a gente chama de inventário negativo. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Você pode até, inclusive, fazer tanto judicial como extrajudicial. O pessoal acaba fazendo extrajudicial. E esse procedimento é no cartório de notas, tá, gente? Você vai fazer uma escritura pública de inventário negativo, é dizendo que a pessoa faleceu sem bem nenhum. Porque aí, quando chega esse credor para você, olha, tá aqui, seu pai deixou essa dívida, cadê o inventário dele para eu poder me habilitar? Você vai dizer, olha, papai nem precisei de inventário, papai faleceu sem deixar bem, está aqui o inventário negativo dele. Então, é possível você, inclusive, fazer isso, porque, a princípio, já teve casos do filho ser arrolado no processo para que ele apresente até se há bens, né? Se manifeste se há bens do falecido. Os herdeiros são chamados. E aí você fala, olha, não tem. Eu, Priscila, não vou ter que arcar com o meu patrimônio, eventuais dívidas que os meus pais tenham feito. Mas o patrimônio do meu pai, sim. Aí o que acontece muito, gente, é as pessoas já incorporam tanto que o patrimônio do pai é delas, né? Não, papai vai deixar essa casa para mim, a casa é minha, a casa é minha, a casa é minha. E aí, se tem alguma dívida, esse patrimônio do pai ou da mãe vai responder. E a pessoa acha que ela que está pagando. Mas não é ela, é o patrimônio do seu pai, tá? As pessoas às vezes confundem muito isso, né? Não existe herança de pessoa viva. Seu pai e sua mãe podem fazer o que quiserem com o patrimônio deles até o momento que eles falecerem, né? Então, isso é muito importante frisar. Mas, inclusive, esse passivo tem que ser rolado, né? Então, é isso. A gente vai ver tudo que seu pai deixou de positivo, ou sua mãe, vamos pensar assim, tudo que deixou de débito, vamos fazer as contas, ver se aparece mais algum herdeiro aí sumia de um filho perdido, para, no final disso tudo inventariado e os herdeiros elencados, inclusive credores, fazer a conta no final, ver o que sobra e dar para os herdeiros. É mais ou menos assim, bem sucintamente, um processo de inventário, tá? Bem, o 1792 ele vai dizer isso que eu falei com vocês. Ó, o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança. Incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que o escuse demonstrando o valor dos bens herdados. Então, quer dizer, a princípio, a questão é essa. Então, eu não vou responder, né, enquanto herdeira, por um encargo superior às forças da própria herança, quer dizer, pelo próprio bem, pelo valor do bem. Se meu pai deixou X e a dívida dele é maior, sinto muito. Pode ser até que você não erre de nada, né? Porque você tem que pagar todas aquelas dívidas com o patrimônio que seu pai deixou. E é nisso que eu acho que as pessoas acabam confundindo, né? Mas, às vezes, é muito comum, imagina, as pessoas que têm um pai empresário.
E ele tem, a princípio, né, ostenta um padrão muito bom, mas às vezes ele tem várias dívidas no banco, dívidas que eu digo da própria empresa, em que ele era avalista, e às vezes acontece de falecer, o próprio patrimônio dele vai ter que responder, e na cabeça dele ele já achava que ele ia herdar todo aquele patrimônio, e no fundo não, haviam dívidas que ele desconhecia que o pai tinha, por exemplo, avalizado, apesar de ser da empresa, ele avalizou pessoalmente. Isso é muito comum em contrato de empréstimo em banco, né, para a empresa, o próprio sócio avalizar. E o 1797 vai dizer: a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido, mas feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual na proporção que a herança lhe coube. Essa é a questão de aparecer alguém, depois do ponto e vírgula, é uma questão de aparecer alguém depois que já foi feita a partilha, se dizendo herdeiro ou queredor, entendeu? Aí, nesse caso, essa pessoa vai ter que correr atrás de cada herdeiro para buscar o quinhãozinho dela, né? Então, quer dizer, é mais complicado. Por isso que eu falo que se você está numa situação dessa, se habilite o mais rápido no inventário para não precisar depois ter que recorrer a cada herdeiro para buscar o seu quinhãozinho, né? Eu coloquei ali, importante ainda não confundir, então, herança com meação. A meação é um direito titularizado pelo cônjuge ou companheiro sobrevivente em razão do regime de bens adotados no casamento ou união estável. Nesse sentido, o cônjuge ou companheiro sobrevivente poderá fazer jus, a depender de cada caso, da meação e a um percentual a título de herança. Então, você pode perguntar assim para mim, Priscila, então quer dizer que o cônjuge ou o companheiro sobrevivente, ele só é meieiro? E aí eu vou dizer para você, depende. Às vezes esse cônjuge vai ser meieiro e herdeiro. Às vezes só meieiro, tá? Ou às vezes só herdeiro. Vai depender muito do regime de bens. Foi aquilo que a gente conversou. O regime de bens ele é muito importante tanto para o divórcio quanto para a sucessão. Então, vai depender dele para a gente entender isso. Comunhão parcial de bens, que é a regra hoje, e a gente já viu sobre isso. Eu sou meieira, obviamente, tanto em divórcio quanto se meu marido hoje falece, e eu sou herdeira só dos bens particulares, porque dos bens comuns eu já vou ter minha meação. Então, o que são os bens particulares do meu marido? Lembram que eu falei com vocês? Se ele receber uma doação, a herança que ele vai receber do pai dele, da mãe dele. Então, exemplo, meu marido hoje recebe um patrimônio de herança. Se eu me divorcio dele, eu não tenho direito, né? Eu só vou ter direito à minha meação dos bens que a gente juntos construímos na nossa relação. Mas se ele vem a falecer, eu vou ter a minha meação dos bens comuns e eu vou ser herdeira dos bens particulares dele. E aí vocês vão ver que eu vou ser herdeira junto com a minha filha. Então, nessa situação, eu seria herdeira e meieira. Mas pode ter casos, por isso que eu falo, gente, que é muito. Ah, Lohane, pode falar. A senhora poderia explicar essa questão da meação novamente, que eu não entendi? O divórcio, Claro. você divide os bens e depois tem a meação no falecimento, eu não entendi direito. A meação, ela vai sempre acontecer, Lohane, seja no divórcio ou seja no momento do falecimento. Na verdade, ela sempre vai acontecer, claro que a depender aí do regime de bens, tá? Mas vamos pegar aqui o regime de bens da comunhão parcial de bens. Tudo que eu construí junto com meu marido no tempo, né, do nosso casamento é um patrimônio comum. E na comunhão parcial de bens, como eu casei nesse regime, eu sei como é que vai se operar. Então, tanto em caso de divórcio quanto em caso de sucessão. Então, no caso de divórcio, o que se opera com meu marido? Tudo que a gente construiu juntos, metade de cada um. Por isso, meação. Então, se a gente botar um fim hoje à nossa relação conjugal, eu e meu marido, a gente vai ter que sentar e falar, bom, tudo que a gente construiu. E, gente, é tudo mesmo, tá? Não é só casa e carro, eu já falei isso com vocês. É a previdência privada que eu faço, é a minha poupança, tá? É tudo. É o dinheirinho que eu tenho guardado lá não sei aonde, é o investimentozinho, o crédito que eu... É tudo. As cotas da minha empresa, que eu abri uma empresa, vou ter que partilhar, dividir tudo que eu construí com ele nesse tempo. Aí, Lohane, então, se eu hoje me divorciar do meu marido, a gente vai ter que sentar, a gente vai listar nossos bens, vamos apresentar para o juiz um plano de partilha, até porque vai ser, provavelmente, acredito, imagina, um divórcio amigável. E a gente vai dizer, olha, juiz, não vai ficar dividido assim, porque cada um tem direito à metade, por isso meação, do que a gente construiu juntos.
eu não tenho direito ao que, no caso de divórcio, na comunhão parcial de bens, ao que meu marido tem, que é bem particular, e nem ele aos meus. A gente só tem direito aos bens comuns, por isso que é a comunhão parcial de bens. O que são esses bens particulares, gente? O que ele ganhou de herança, o que ele recebeu de doação. Isso é um bem particular dele. Se eu me separo, eu não vou ter direito a isso. É dele. E nem ele é o meu. Se hoje minha mãe falece, me deixa lá o apartamento dela, e eu venho me separar do meu marido, esse apartamento da minha mãe, que era minha herança, ele não vai tocar. Tanto que eu falo, a gente falou isso em alguma aula, que se eu, por exemplo, hoje, minha mãe falece e me deixa um apartamento de patrimônio, de herança, e aí eu, Priscila, recebo esse patrimônio. Exemplo, eu quero vender e comprar uma casa em Macaé para mim. Eu, na minha escritura pública de compra e venda, o que eu vou fazer? Eu vou deixar claro lá que o dinheiro que eu comprei essa casa em Macaé, a despeito de ter sido durante o meu casamento, ela veio de um bem particular meu. Então, por isso ela não é partilhada com meu marido. Tá? Mas vamos lá, vocês irem entendendo. Então, hoje, se eu me separo do meu marido, só vai haver menção entre a gente. De tudo que a gente partilhou juntos, tudo que a gente construiu juntos. Os bens particulares é de cada um. Outra situação, meu marido falece. Numa situação dessa, ele tendo bens particulares, primeira coisa que o advogado vai ter que fazer é, Priscila, você é casada em qual regime? Eu vou dizer comunhão parcial de bens. Ele falou, então tá. Tudo que vocês adquiriram aí juntos nesses anos de casamento, tá aqui. Eu vou listar, ele vai dizer, olha, metade é seu, metade é o que o Leonardo deixou aí de patrimônio. Fora isso, o Leonardo tinha algum patrimônio dele, né, que não foi adquirido durante o casamento? Eu vou dizer, tem. Ele ganhou de herança do pai uma casa, exemplo. E aí ele vai dizer, Priscila, então sobre essa casa, a gente vai ver daqui a pouco, eu vou ser herdeira, junto com a minha filha, tá? Então, quer dizer, a minha ação, Lohane, ela vai ter que acontecer tanto na comunhão parcial de bens, na comunhão universal de bens, ela só não vai acontecer tanto na separação obrigatória de bens e na separação convencional de bens. Porque não, nesses regimes, o que cada um adquiria de cada um, tá? Porque a ideia é essa, separação de bens. Então, se eu me caso hoje pelo regime da separação de bens, tudo que eu adquiri é meu, tudo que o meu marido adquirir é dele. Se está no nome dele é dele, se está no meu nome é meu. Se a gente se separa, cada um dá tchau para o outro e cada um vai viver a sua vida. Lembrem até que eu falei que é um grande problema a mulher que casa nesse regime da separação convencional de bens, para de trabalhar, às vezes, naquela situação para ter filho, fica casada até seus 60, 70 anos, aí o marido se separa dela e diz, olha, nós éramos casados pelo regime da separação convencional de bens. E tudo que ele comprou, ele botou no nome dele. Tchau. Aí chega para essa mulher com 60, 70 anos, diz, vai viver a sua vida, você não tem patrimônio nenhum. Lembram disso? E até a gente conversou sobre a questão dos alimentos compensatórios para essa mulher. Olha, peraí, né? Ela precisa ser compensada, porque, querendo ou não, não é justo também essa mulher nessa idade, e geralmente acontece a mulher se ver privada de um padrão de vida que ela tinha, em razão desse regime de bens. É um regime de bens muito específicos, a separação, né? Então, professora, sendo feita essa meação no divórcio, não é necessário fazer novamente quando uma das partes morre, né? Pelo que eu entendi, a meação é feita uma vez só. Porque, vamos supor, se eu me divorcio do marido, Lohane, inclusive, se eu me divorcio hoje dele, o divórcio ele é rápido, tá, gente? Seja extrajudicial ou judicial, você pode pedir para o juiz antecipar, né? Dar uma decisão antecipada sobre esse divórcio. O que geralmente é demorado é a partilha. Tanto, Lohane, que eu não posso me casar novamente pelo regime de bens que eu assim escolha, enquanto a minha partilha não for feita. Porque aí depois que vamos supor, eu me separo hoje do Leonardo, a nossa partilha é feita, é decretado. Aí eu sei que eu tenho 50% desse apartamento, 50% do carro. Se eu me casar ou tiver uma união estável com uma outra pessoa, esses bens, gente, são bens agora particulares, porque eu adquiri antes do casamento, desse novo casamento. Vocês estão entendendo? Porque aí eu, Priscila, já vou entrar numa nova relação com bens que eu adquiri em outro momento da minha vida. Não são mais bens comuns, porque aí se eu me caso ano que vem, me separo esse ano, partilha feita, tenho aqui 50% da casa e 50% do carro, são os meus bens.
ano que vem me caso com o Joãozinho, me caso todo mundo em estável com o Joãozinho. Esses bens são bens particulares, né? Imagina, e se eu me separo de novo ou venho me divorciar do Joãozinho, o Joãozinho não vai ter acesso a esses bens, né? Porque a gente não construiu junto na nossa relação. E pensa que são sucessivas as relações hoje, né, gente? Não é mais o casamento que dura a vida inteira. Não se imagina como isso, gente. É complicado, porque, vamos falar, pega até o histórico aí da família de vocês. Provavelmente você tem alguém que você conhece, algum tio que é assim, aí teve uma união estável aqui, aí depois outra e outra e outra. Aí, às vezes, até ele, não, esse aqui, a fulana, ele deixa morar nesse apartamento, esse aqui. E a pessoa não faz essas partilhas, né? Ele não inicia e dá um ponto final bonitinho. Então, às vezes, no final, é uma grande confusão sobre o que é o patrimônio e como você regulariza o patrimônio dessas, né, às vezes, dessas mulheres diante desses sucessivos relacionamentos. Mas então, quando há separação, a pessoa ela deixa de ser o seu herdeiro direto, né? Deixa. Herdeiro legítimo. Isso. Entendi. Isso. Por exemplo, né? Até às vezes as pessoas falam, tem a questão da deserdação para o filho. Eu não preciso deserdar o meu marido, eu me separo, né? Então, na medida em que eu me divorciei do meu marido, ele não vai ser mais meu herdeiro necessário. Então, se hoje, Priscila, eu me divorcio, minha herdeira, pela ordem que a gente vai ver no próximo slide, vocês vão ver que é minha filha. Minha filha vai ser minha única herdeira, tá? Se eu não tiver também nenhuma outra união estável. Então, se eu me separou hoje do Leonardo, vai ser feita a minha ação, os meus bens, se eu venho a falecer sem cônjuge ou companheiro, minha filha é minha herdeira única. Só tenho uma, então ela recebe toda a minha herança. E aí, Lohane, se eu vier a ter uma união estável, me casar novamente, eu tenho que de novo fazer isso, e essa nova pessoa é que se torna o meu herdeiro, tá? Não é mais o meu ex-marido, né? Ele deixou de ser, e aí esse novo rapaz aí, o Joãozinho, o Pedrinho, é que vai ser aí o meu eu lembro que a senhora chamou até atenção para isso nas primeiras aulas, né, que foram sobre o divórcio e a partilha de bens, porque essa nova pessoa toma o lugar, entre aspas, da sua filha, né, do seu filho. Esse é o drama. Porque se a gente tinha, então, esses casamentos longevos, né, casamentos que duravam a vida, e eu não estou nem aqui dizendo se as pessoas realmente tinham... A noção de casamento talvez era tão uma outra, muito mais, às vezes, até para estruturar uma família, e nem tanto, talvez, calcada hoje como a gente pensa, né, no relacionamento amoroso, mas durava uma vida, né, pelo menos assim, meu avô e minha parte de mães, assim, já nem dormiam no mesmo quarto, mas estavam lá casados, assim, do jeito deles, assim, e o casamento durava a vida inteira. Eu acho que vocês já são uma geração que já não veem isso. Eu não sei nem quantos de vocês já têm filhos de pais separados e de pais separados que já tiveram outros relacionamentos, tantos outros após a separação. Então, às vezes, você pega uma pessoa que já tem 7, 8 casamentos ou uniões estáveis, e aí essa situação começa a ficar complicada. Então, não vai ser incomum alguém bater lá no seu escritório, um caso assim. A pessoa adquiriu muito patrimônio no primeiro casamento, então saiu do primeiro casamento com um ótimo patrimônio. Inclusive, de repente, você até fez a partilha desse divórcio. E aí você fez a partilha e a pessoa saiu com, não sei, 15 apartamentos, sai com cotas de empresa, dinheiro no banco. E aí ela chega no dia seguinte para você e vai dizer, olha, encontrei Joãozinho. Tô apaixonada, a gente está tendo um caso, mas olha, eu tenho muito dinheiro. E eu tenho filhos também. Filhos desse primeiro casamento. Eu estou conhecendo o Joãozinho, mas a gente já está se envolvendo e tudo mais. Eu estou preocupada do Joãozinho vir a ser herdeiro junto com os meus filhos. E aí você fica, bom, como eu resolvo isso para essa pessoa? Porque a lei diz, e a gente vai ver aqui no próximo slide, que o cônjuge ou o companheiro, ele é herdeiro legítimo e necessário. Como é que eu excluo esse novo Joãozinho da herança? Porque a grande questão para a doutrina é por que os casamentos acabam necessariamente tendo essa implicação patrimonial tão forte, a ponto de eu não poder excluir o meu cônjuge ou companheiro. Se hoje as relações são muito mais fluidas, né, muito mais rápidas, você tem casamentos que vão durar
pouco tempo. Eu trouxe até dados, cada vez mais os casamentos duram menos. E eu não estou aqui julgando se é bom um casamento para a vida, se é bom um casamento rápido. Acontece. Né? A gente tem que analisar o que está acontecendo na sociedade. Eu já estou com meu marido há quase 20 anos, assim, acho que a gente está sendo até um ponto fora da curva. Mas a gente sabe que tem pessoas que vão ter os seus casamentos mais curtos. E como resolver esses casos em que a pessoa, às vezes, tem um patrimônio muito bom, ela quer se envolver com alguém, mas em que esse se envolver com alguém não implique necessariamente em dinheiro, em questão patrimonial. Como eu resolvo isso, né? Porque a gente acaba hoje, se os casamentos antes, talvez, eles eram entendidos realmente como uma questão de família e patrimônio mesmo, né? Você casa para resguardar esse patrimônio, para criar os filhos. É numa grande empresa, hoje as pessoas realmente talvez já vêm de uma forma diferente. E aí, se é realmente calcado, talvez, se já não tá bom, se eu já não gosto, me separo e vou viver outra relação, para algumas pessoas, como é que eu vou compartilhar, conectar isso ou adaptar isso à questão patrimonial? Porque quando você associa o casamento a patrimônio, você está pensando numa coisa mais longeva, não numa coisa muito rápida. Então, isso é um drama. Esse drama chega para você no seu escritório e a gente vai ver aqui quais são as soluções que a doutrina tem pensado, mas não resolve. Por isso que a gente tem projetos de lei já querendo refletir sobre isso. Esse aqui é um quadrozinho que eu fiz para a gente entender como é que era no Código de 16, tá? E como é que era no Código Civil de 2002, que é o nosso código atual. Como é que se dava essa ordem de vocação hereditária, né? Então, bom, faleci. Quem são os meus herdeiros pela lei? Não deixei testamento. O Código de 16, ele dizia que era os descendentes, gente, filho, neto, bisneto, ascendentes, pais, avós, bisavós, cônjuges sobreviventes, é óbvio que o Código de 16 não trata aí do companheiro. Colaterais, gente, quem são os seus colaterais? Seu primeiro colateral é seu irmão, se você tem irmãos, né? Se não, depois seus tios, seus sobrinhos. E a gente vai ver, no Código 16, se não me engano, ia até o 6º grau de colaterais. No Código de 2002, a gente só vai até o 4º grau. E, por último, municípios, o Distrito Federal e a União. E essa foi uma redação dada por uma lei de 1990, porque a gente também falava nos estados. Hoje, no Código de 2002, a gente vai ver que é só o município que herda, né? Que a gente chama de uma herança vacante, jacente. Mas, bom, essa questão de até chegar no município ou no poder público é muito longínqua, né? Porque alguém não ter descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro e colaterais até 4º grau é muito difícil. Mas eu quero que vocês vejam a diferença para o Código de 2002. Ali, gente, esses recursos extraordinários aqui, que está logo depois do 1829, eles são aqueles que tratam de quando o STF igualou a sucessão do cônjuge do companheiro, tá? Então, aqui onde se lê cônjuge sobrevivente, você vai ler companheiro sobrevivente. Por isso que ele cita aqui esses recursos extraordinários do STF, tá? Mas, bom, o 1829, ele é um pouco diferente, né, do 1603 do Código Civil de 16. Ele mantém os descendentes como o primeiro. E por quê, gente? Eu falei com vocês, né? Eu acho que a lógica do legislador é de que a gente vai deixar o nosso patrimônio para os mais novos. Você vai deixar para os mais velhos, que são seus pais, se você não tiver filhos. Mas a lógica é que os mais novos recebam aí esse patrimônio. Então, o legislador de 2012, ele continuou com os descendentes. Mas ele botou aqui em concorrência com o cônjuge sobrevivente ou companheiro sobrevivente, salvo se. E a gente viu aqui essas exceções, e a gente pode daqui a pouquinho também tratar delas. Mas, em regra, esse descendente, ele vai concorrer com o cônjuge sobrevivente. Olha aqui embaixo também, aos descendentes. Se você não tem descendentes, vai para os ascendentes, em concorrência com o cônjuge. Terceiro, ao cônjuge sobrevivente. Quartos, colaterais. E aqui a gente vai ver que também vai ter um artigo que vai dizer que não havendo nenhum deles, vai para o município. Mas vocês veem que isso é uma ordem mesmo, tá, gente? Quando eu botei ali no título da ordem de vocação hereditária,
É porque não é que vai um pouco para cada um, não. É uma ordem. Então, assim, você, advogado, quando for fazer lá a divisão, né, você vai pensar, bom, primeira coisa, Priscila é casada? Priscila faleceu, Priscila é casada? Qual o regime de bens? Meia parte do Leonardo. Esse é o patrimônio da Priscila. Primeira coisa, vai olhar para o 1829 e vai dizer, ela tem filho? Tem. Então, você vai parar ali. Minha mãe e meu pai não vão herdar nada, porque eu tenho já uma filha. Então, acabou. Eles já não são mais meus herdeiros. Porque eu vou parar ali no primeiro, aos descendentes. Você só vai para os ascendentes, gente, se a pessoa não tem filhos, netos, bisnetos, descendentes, tá? Então, assim, se a pessoa já tem, para ali. Você só vai para os de baixo se a pessoa não tiver, tá? Então, é uma ordem mesmo, tá? Então, no primeiro caso, vai para os descendentes, mas em concorrência com o cônjuge. Então, é isso que eu falei com vocês. Mesmo que eu me separe hoje, o meu futuro marido ou companheiro, ele vai herdar com a minha filha, porque eu já tenho uma filha, em concorrência com esse cônjuge sobrevivente. Hoje, o cônjuge que eu tenho é o pai dela, mas amanhã pode não ser, como na maioria dos casos acaba não acontecendo. As pessoas têm vários casamentos, né? Bom, mas tem um salvo aqui, né? Salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal ou na separação obrigatória de bens. Separação obrigatória de bens, gente, lembra que é aquela que você não pode nem escolher. Por exemplo, você tem mais de 70 anos, tá? Então, nesse caso, você nem pode escolher. Então, nesse caso, o cônjuge, ele não vai ser seu herdeiro. Tudo bem. Se casado no regime da comunhão universal de bens, por que que... E tudo tem uma lógica, tá, gente? Por que que se eu sou casada no regime da comunhão universal de bens, esse cônjuge, ele não vai ser herdeiro? Porque ele já vai mear tudo. Ele não tem essa divisão na comunhão universal de bens de mear os bens comuns e os bens particulares, não. Pega todo o meu patrimônio particular, tudo, e metade é dele. Então, o legislador já entendeu que, gente, esse cônjuge sobrevivente, ele já herdou muito, ele pegou metade de tudo, de bem particular, de bem comum do falecido. Então, ele nem precisaria, vamos dizer assim, ser herdeiro. Ou, né, no finalzinho, se no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bem particular. Por quê, gente? Se o meu marido, eu e meu marido hoje é esse caso, a gente não tem bem particular nenhum. A gente nunca herdou nada de ninguém ainda, os nossos pais são vivos. A gente nunca recebeu nenhuma doação e a gente se casou muito cedo. Então, a gente não tinha bens antes do casamento. Tudo que a gente construiu foi no casamento. Então, é um típico caso que se meu marido e eu falecemos hoje, nenhum dos dois tem bem particular. Então, se ninguém tem bem particular, meu marido meia e a outra metade vai para minha filha. Porque eu não deixei bem particular. Agora, se eu, Priscila, deixar bens particulares, ele vai meiar os bens comuns e ser herdeiro dos meus bens particulares. Por isso que tem esses 3 salvos aí, tá? Mas são situações muito específicas desse salvo. E vocês podem observar que a grande questão que pega aqui é não está escrito separação convencional de bens, né? Não está. Então, porque você poderia me dizer, Priscila, mas a grande sacação é, a pessoa não quer dividir bens em novos casamentos, ela casa em separação convencional de bens. Pronto, está resolvido. E eu vou dizer para você, está resolvido sim, metade do meu problema. Porque se ela se divorcia, tudo bem. Cada um pega o que é seu e tchau. Não precisa nem mear, porque o que eu comprar é meu, o que meu marido comprar é dele. Separação convencional de bens, perfeito. Mas vocês veem aqui que não tem esse salvo. Então, mesmo que eu e meu marido hoje fôssemos casados na separação convencional de bens, então, Priscila, eu comprei uma casa e um carro, ele comprou 3 jet skis, não sei, qualquer coisa, sobre os meus bens particulares, porque são bens particulares na separação convencional de bens, ele é herdeiro. Isso é uma incongruência, né? Porque vai ter muitos estudiosos que dizem, poxa, mas se a pessoa casou num regime em que ela queria separar, se no divórcio ela não quer partilhar, por que ela ia querer partilhar na sucessão? Mas não é o que a lei traz. Então, hoje, mesmo que eu me case pela separação convencional de bens, meu próximo casamento seja assim,
No divórcio, tá tudo certo. Mas se eu faleço, não tá. Porque a lei diz aqui que os meus descendentes vão herdar em concorrência com o cônjuge sobrevivente. O salvo aqui não tá separação convencional de bens. Então, não tem jeito. E, gente, se eu me caso hoje novamente, é inevitável que eu vou ter bens, porque nesse primeiro casamento eu adquiri. Eu vou ter bens particulares, bens que eu adquiri antes de casar novamente. Né? Não aconteceu isso com meu marido, porque a gente se casou muito jovem. Então, eu não tinha nada, né? A gente era estudante. Realmente, a gente construiu tudo junto. Se eu me separo hoje, eu saio desse casamento com patrimônio. Bens particulares, porque se eu me casar de novo, foram bens que eu adquiri antes de casar. Não foi com esforço comum desse novo casamento. E nesse sentido, eu estou casando, tendo bens particulares. Aí, o que acontece se eu faleço? Eu vou mear com esse novo companheiro ou com esse novo marido tudo que a gente construiu junto, o que eu acho justíssimo. Afinal, tudo que eu construí talvez com ele, né, tenha aí uma ajuda em comum dele. Mas todos os meus bens particulares, ele é herdeiro. Então, tudo que eu construí antes, ele é herdeiro, junto com a minha filha. Aí isso é um problema. Isso para mim é um problema. Então, assim, chega para você, às vezes, no escritório, aquela pessoa que tem um patrimônio enorme, particular já do primeiro casamento, e fala isso: olha, eu vou ficar com o Joãozinho, mas e aí? Eu tenho filhos, eu estou começando, né, a conhecer Joãozinho, a gente está morando junto, talvez caminhando para uma união estável, mas como é que eu faço para o Joãozinho não ser meu herdeiro? Porque Joãozinho, inclusive, tem dinheiro, está bem de vida. Né? Os casamentos hoje, por muitas vezes, ambos têm uma relação financeira boa. E aí você, como advogado, você não tem muito para onde correr, não. Você fala, olha, para o divórcio, casa em separação convencional de bens. Mas na sucessão, eu não tenho como resolver muito o seu problema, não. A gente vai ver aqui o que a doutrina tenta resolver, mas não tem. E aí é uma questão, talvez, polêmica, e aí, como tem todos os temas que a gente tem trazido aqui, né, polêmicos no direito de família e sucessões, que é isso, né, até que ponto realmente o casamento tem que ter essa implicação patrimonial. Então, porque eu falo muito com vocês que eu acho importante, como a gente viu nas primeiras aulas, fazer uma união estável, um casamento, pensar no regime de bens, porque essa implicação, ela existe, ela é real, ela é dada pela lei. Não tem jeito, né? O meu cônjuge, ele é o meu herdeiro. A priori, né? Salvo aqui alguns poucos casos. Mas ele é meu herdeiro, né? E da mesma forma, casei na comunhão parcial de bens. Poxa, tudo que eu guardo hoje, tudo que eu poupo, eu tenho que saber que se eu me divorciar, ele vai levar, sabe? Então, eu acho importante a gente refletir muito sobre isso, sobre, já que de fato a lei casa isso, os nossos relacionamentos têm que pensar nisso. Os novos projetos de lei que eu vou apresentar para vocês, ele pensa em trazer uma solução para que a pessoa possa excluir esse cônjuge ou esse companheiro da sucessão. Eu acho que seria um caminho muito viável, pensando nas relações hoje. Mas é claro que ele também traz ali uma solução, também pensando naqueles casos que, às vezes, de forma, vamos dizer assim, mais dolosa, vou usar aqui um termo intencional, a pessoa queira prejudicar também o cônjuge. Então, ele tenta trazer essas soluções. Mas isso que vai muito de encontro à questão da autonomia privada. E é um ponto que a doutrina bate, né? Que os estudiosos batem. Poxa, eu preciso, então, se eu me separo hoje, eu brinco com meu marido, já falei isso muito com vocês. Eu brinco com ele que se eu me divorciar dele, eu falei que eu vou querer ficar com o apartamento, e a gente vai fazer aqui um arranjo sobre investimentos, ele pode ficar com o carro. E eu brinco, bom, e aí eu fico com o apartamento. E aí, se eu me caso de novo com o Joãozinho, isso é um bem particular meu, né? Porque quando eu me casar de novo com o Joãozinho, eu já vou ter um patrimônio, eu vou ter um apartamento. E aí, se eu me caso com o Joãozinho, gente, me caso eu tenho uma união estável com o Joãozinho, gente, lembra que só, Joãozinho vai ser o herdeiro desse apartamento junto com a minha filha, 50%. Ele vai mear tudo que a gente construiu juntos depois da relação com ele. Então, quer dizer, se eu era uma pessoa que fazia muita poupança e esse Joãozinho não,
Ele vai pegar 50% de tudo que eu poupei nesse período, vai pegar 50% do apartamento que eu moro e mais direito real de habitação, e a gente vai ver isso. Ele vai ter direito real de habitação ao imóvel. Quer dizer, ele vai poder ficar morando no imóvel. E minha filha, sabe? Então, assim, não é uma situação confortável. Eu fico brincando com meu marido que eu acho que eu só namoro se um dia a gente terminar o casamento. Porque é complicado, ao meu ver, é muito complicado. Uma situação dessa. E se falar para você não é possível, não tem muito como eu afastar isso juridicamente. A gente vai ver soluções que a doutrina dá, mas não é viável. E eu acho importante poder, em alguns momentos, separar, sim, o casamento dessa questão patrimonial. Poxa, eu quero me relacionar com outra pessoa, mas eu não quero que essa relação tenha implicações financeiras. E, às vezes, as pessoas, por não saberem disso, se envolvem, né, e não vão ter esse conhecimento de que, poxa, se eu estou entrando em outra relação, isso aqui é meu bem particular, e essa pessoa vai herdar junto com a minha filha, inclusive, que sabe direito real de habitação, se era o único imóvel que a gente morava. Aí você imagina, né, minha filha tendo que conviver com outra pessoa, não só ele tendo direito real de habitação, como ele vai ter 50% desse bem, né? E era um patrimônio que eu, de repente, queria deixar para ela, não para ele, porque às vezes ele até já tinha um patrimônio bom, já tinha um ótimo emprego, né? E às vezes, exemplo, às vezes sua filha tem até alguma questão vulnerável, né? É uma criança autista, uma criança que tem alguma deficiência, então, quer dizer, você até queria resguardar ela, mas hoje a lei não te permite isso, a gente vai ver na aula que vem, resguardar em um herdeiro numa situação de vulnerabilidade. Mas ao cônjuge dá todo esse valor. Só que as relações hoje em dia já são diferentes. Você não tem uma questão grande de vulnerabilidade, muitas vezes, entre um homem e uma mulher financeira, para ter que privilegiar alguém, ou para pensar no direito real de habitação só o cônjuge, só o companheiro. Mas, assim, vocês vêm, voltando aqui para o slide, que há uma diferença sensível. Nos ascendentes, vamos supor, então, Priscila, se eu falecesse sem filhos, os meus pais iam herdar junto com meu marido, tá? Em concorrência. Se eu não tivesse pais vivos, tivesse avós vivos, os meus avós herdariam junto com meu marido. Gente, pode acontecer da pessoa falecer sem ter filhos e sem ter pais vivos, né? Avós vivos. Pode acontecer, e aí por isso que está em terceiro lugar, o cônjuge sobrevivente vai herdar. E aqui em qualquer regime de bens, tá? Porque é isso, você não deixou filhos, você não deixou ascendentes, o seu cônjuge herda tudo. Ah, mas e meu irmão, meu tio? Não. O seu cônjuge herda tudo. Porque esses três aqui, descendentes, ascendentes e cônjuges sobreviventes, são herdeiros necessários, tá? Colaterais são facultativos. Inclusive, eu posso excluí-los da minha sucessão via testamento. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que se eu, Priscila, não é meu caso, não tivesse filhos, não fosse casado, eu tivesse nenhuma união estável, os meus pais já tivessem falecidos, e eu não tenho avós vivos, por exemplo, mas ninguém, quer dizer que eu ia ter que deixar tudo para o meu irmão? Tudo para o meu tio? Tem não. Como eles são herdeiros legítimos, mas são facultativos, você pode testar tudo para quem você quiser. Testo tudo para minha vizinha, que foi uma pessoa legal comigo. Ô, professor, o seu irmão não vai herdar e a sua vizinha vai? Tá? Então, irmão é colateral de segundo grau, tá, gente? Ele não está na sua linha reta. Ele está na sua linha colateral. Então, nesse caso, você pode excluir. Se você não exclui por testamento, eles vão receber. Eu tenho alguns casos de amigos, e com o tempo você vai identificando isso, né? Nas famílias, amigos próximos. Ela não é casada, não tem companheiro, os pais já faleceram, ela não tem filhos, e inclusive o irmão já faleceu. Assim, é uma pessoa que, nossa, muita coisa foi acontecendo. E ela tem patrimônio. Eu falo com ela, faz um testamento, porque senão vai para algum tio, sobrinho, que você nem conhece direito. Se é uma pessoa que precisa fazer testamento, deixa para alguém que você queira, específico, sabe? Porque senão seu patrimônio, se você falece, vai para alguém que você nem sabe. Então, assim, são casos muito particulares o dela, mas isso pode acontecer também. E ela tem que estar até ciente que se ela venha ter uma união estável, todo o patrimônio dela vai para ele, para essa pessoa que ela viesse se relacionar. Então, a gente vê aqui que tem uma diferença, tá, gente? Por quê? Qual é a grande diferença? Esse é em concorrência, esse é em concorrência. O
que o Código de 2002 fez? Ele trouxe o cônjuge para uma outra situação, muito mais privilegiada. Mas vamos entender por quê. E aqui eu botei a questão do legítimo e necessário e legítimo e facultativo. Tá assim cortado, gente, porque é do Código de 16 e eu quis trazer assim para que todo mundo soubesse que não está mais em vigor, né? Mas se a gente vê, qual era o regime padrão no Código de 16? A comunhão universal de bens. E no de 2002, comunhão parcial de bens. Isso justifica também muito aquela questão, aquela tabelinha anterior, de não ter necessariamente a concorrência dos ascendentes e descendentes com o cônjuge. Porque nesse caso aqui, ó, o cônjuge, ele já meava tudo, né? O regime padrão na comunhão parcial de bens. Aqui passou a ser a comunhão parcial de bens, aqui era universal. Se é universal, eu vou mear tudo, inclusive bem particular e bem comum. Então, tinha essa diferença. Mas, gente, tá difícil aqui um pouco de ler, vou até aumentar, porque né, tá cortado. A gente teve algumas modificações aqui em 62 com o Estatuto da Mulher Casada, e aqui ele vai dizer, olha, o cônjuge viúvo, se o regime de bens de casamento não era o da comunhão universal, terá direito, enquanto durar a viuvez, ao usufruto da quarta parte dos bens do cônjuge falecido. Por quê, gente? Você criava uma situação muito complicada para aquela pessoa, aquele casal que tinha casado do regime, por exemplo, da separação de bens, e essa pessoa, o marido, exemplo, falecia, e pelo Código de 16, o primeiro que recebia tudo sozinho era o filho, descendente. E aí esse cônjuge ficava o quê? Sem nada. E eram tempos ainda, né, gente, daquela família muito mais tradicional, duradoura. A solução, então, que foi incluída por essa lei de 62, foi de que essa mulher, se ela não casou no regime da comunhão universal, porque se ela tivesse casado no regime da comunhão universal, ela ia mear 50% de tudo, né? Lembra, ela não é herdeira, mas ela ia mear 50% de todos os bens que esse casal teve, tudo. Tanto dos bens particulares do falecido, quanto dos bens que eles adquiriram juntos. Mas se ela casou pelo regime de uma separação convencional de bens, e não tinha nada no nome dela, tudo acabou ficando no nome do marido, quando esse marido falecesse, tudo ia o quê? Para o filho, sem concorrência. E ela ficava sem nada. Então, assim, foi uma solução que veio em 62 para que essa mulher, pelo menos, tivesse aí. E aí fala ali de um usufruto da quarta parte dos bens. De um quarto aí dos bens do falecido, ela poderia utilizar, usufruir desses bens. Também, em 62, pelo parágrafo 2º, foi dado ao cônjuge sobrevivente, casado no regime da comunhão universal, enquanto viver e permanecer vivo será assegurado, sem prejuízo da participação que lhe cabe na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. A gente vai falar muito do direito real de habitação na próxima aula, por isso eu não vou meter nele. E, inclusive, esse parágrafo 3º aqui, ó, foi incluído por uma lei de 2000, e a gente vai tocar isso na aula passada, que diz, na falta do pai ou da mãe, estende-se esse benefício previsto no parágrafo 2º ao filho portador de deficiência que impossibilite para o trabalho. Então, quer dizer, esse filho portador de deficiência, ele podia ter direito real de habitação. Isso aí, engraçado, foi pensado em 2002, mas para o Código de 2000, foi pensado numa lei de 2000, Código de 2002, não traz nada sobre isso. Então, quer dizer, eu tenho um filho, por exemplo, com uma deficiência. Eu não posso conceder um direito real de habitação, e a gente vai falar sobre isso para ele. Né? Que às vezes, são deficientes que impossibilitam essa pessoa de trabalhar. E aí, se os herdeiros, ele também vai ser herdeiro, receber, esses outros herdeiros podem vender o bem. E ele vai ficar sem um teto. Porque o que adianta você pegar para essa pessoa e dar o dinheiro para ela, né? Ela precisa de um teto. Quem vai cuidar dela? Vou até falar de um caso semana que vem muito particular na família que me tocou sobre esse assunto, que eu falei, caramba, também não tem solução, sabe? Então, questões do direito de família que, assim, a gente ainda está muito ainda sem soluções concretas para resolver. E eu acho que essa questão
tanto do direito real de habitação que a gente vai ver para vulneráveis, essa questão do cônjuge como herdeiro necessário, ou todos os outros que a gente tocou, famílias paralelas, são questões aí que a gente vai ter que refletir bastante ainda. Bom, essa questão aqui da quarta parte e tudo mais foi uma solução encontrada pelo Código de 16, aí, em razão do cônjuge não concorrer. Em 2002, o Código traz essa questão da concorrência, né? E nosso regime padrão passa a ser o da comunhão parcial de bens. O 1845 vai dizer que são herdeiros necessários os descendentes, ascendentes e o cônjuge, viu? Colateral, gente, é herdeiro facultativo. Ambos são herdeiros legítimos, mas a gente tem os legítimos necessários, descendentes, ascendentes e cônjuges, e se eu tenho qualquer um desses, lembrem, eu só posso testar 50% do meu patrimônio, os outros 50% são deles, e se eu só tenho herdeiros facultativos, que são os colaterais, eu posso testar para quem eu quiser 100% do meu patrimônio, que é o caso dessa minha amiga que eu falei para vocês, né? Ela não tem filhos, não é casada, os pais já faleceram, até o irmão, inclusive, já faleceu. Então, ela pode testar 100%. Ela não precisa deixar para os colaterais, para o tio, para o primo, não precisa. Pertence aos herdeiros necessários, de pleno direito, a metade dos bens da herança, constituindo-se a legítima. Lembra que eu falei com vocês isso, né? Que 50% do meu patrimônio é legítima e são dos meus herdeiros necessários. Então, hoje, vocês talvez não tenham filhos, mas vocês têm pais vivos, vocês têm herdeiros necessários. Mesmo que vocês não sejam casados e não tenham filhos, os seus pais são seus herdeiros necessários. Tá? Você não pode deixar para quem você quiser 100% do seu patrimônio. Você pode deixar 50%. Tá? Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, olha, qualquer que seja o regime de bens, será assegurado, sem prejuízo de participação que lhe cabe na herança, o direito real de habitação, relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Então, assim, a gente vai ver sobre isso aula que vem, é o que eu falei com vocês, um novo relacionamento que eu tenha, pode ser concedido o direito real de habitação se for aí o único imóvel que a família residia e tudo mais, tá? E aí, como a gente vai falar mais disso na aula que vem, eu não vou tocar tanto nesse assunto, mas é um direito que o cônjuge acabou tendo com uma, de grande monta, e que por muitas vezes essas relações não precisem. E a gente vai ver várias jurisprudências em que às vezes o cônjuge já tem outro patrimônio, não precisa, deixa para os filhos, sabe? Bom, não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, não sobrevivendo cônjuge ou companheiro, nem parente algum sucessivo, ou tendo eles renunciado à herança, esta se devolve ao município ou ao Distrito Federal, se localizaram nas respectivas circunscrições, ou à União como situada em território federal. Quer dizer, a pessoa não deixou ninguém nessa ordem aqui, gente, vai para o município ou para o DF, né? Então, é o município que vai ter que arrecadar esses bens e tem todo um procedimentozinho para isso. Acho difícil, né? Colaterais até 4º grau, mas pode acontecer, né? E aí cabe ao município. Bom, e aqui eu falo um pouco sobre essa crítica ao enquadramento do cônjuge como herdeiro necessário, né? Trouxe alguns dados aqui dos cartórios que registraram em 2002 um recorde histórico de divórcios, e aí não sei se isso tem a ver com pandemia, né? Mas, pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro, né, o número de divórcios aumentou em 8% comparativamente a 2002. Né? Aí traz em números absolutos os divórcios que foram. Então, assim, a gente só vê o número de divórcios aumentando, e aí, em razão disso, eu até coloquei aqui uma crítica que o Cristiano Chaves e o Nelson Roosevelt trazem no livro deles, que é crítica ao enquadramento do cônjuge como herdeiro necessário. Para os autores, os herdeiros necessários deveriam ser tão somente os descendentes. Em sua visão, tratar esposo ou esposa como herdeiro necessário é conferir ao casamento uma imposição de efeito patrimonial, às vezes indesejada. Detalhe importante, o cônjuge herdeiro necessário independente do regime de bens, salvo as exceções do 1829. Então, assim, é uma crítica que boa parte da doutrina acaba trazendo por essa imposição que o Código acabou trazendo do casamento e seus efeitos patrimoniais. E se eu vou ter sucessivos casamentos, talvez eu não queira trazer neles essa questão patrimonial, talvez o meu cônjuge já tenha uma situação financeira que nem precise, né? A questão de você resguardar aquela pessoa, ou era muito comum em casamentos longos,
né, talvez mais tradicionais, mas hoje isso acaba trazendo uma situação até às vezes desconfortável. Bom, diante da crítica, eu trouxe até um pedacinho aqui de um texto que, se vocês quiserem acessar, acho que se deve estar na internet também, senão vocês me peçam, mas eu só peguei um trechinho desse texto que trata a condição de herdeiro necessário do companheiro sobrevivente. Na verdade, a Ana Luísa começa falando da condição do companheiro, que foi alçado também à condição de herdeiro necessário, porque até então, até aquela decisão do STF, tinha-se toda uma questão do companheiro ser ou não herdeiro necessário e legítimo é necessário, e hoje não tem qualquer dúvida de que o companheiro é. Mas ela fala que a centralidade da sucessão do cônjuge e do companheiro e a impossibilidade de temperar a sua reserva ou mesmo afastá-la da sucessão tem causado muitas angústias na sociedade. Não raros são os casos em que casais, em especial quando em segundas núpcias, que foi o que eu falei com vocês, pretendem deixar todo o patrimônio apenas para os seus filhos exclusivos, porque o consorte é independente financeiramente, sendo esta vontade compartilhada por ambos os partícipes da relação, sendo ainda muito comum a frustração diante do fato de que a sucessão do cônjuge acarretará a transferência de patrimônios de famílias para pessoas diversas, porque os herdeiros são só do supérstite. Porque o que acontece, gente? Olha a situação. Vamos supor, então, que eu me separo do meu marido, como eu falei com vocês, levo o apartamento vai ser meu exemplo, e eu me caso com o Joãozinho, ou tenho uma relação, uma união estável com o Joãozinho. E aí eu venho a falecer. Tudo que eu construí com o Joãozinho, meio a meio. E aí, se meu bem particular, esse Joãozinho vai ser herdeiro. Porque era um bem, por que era um bem particular? Porque era um bem que eu adquiri antes de casar com ele. Era um bem que eu já trazia, era um bem só a priori meu. A gente não construiu esse bem juntos. E ele vai ser herdeiro, junto com a minha filha, em concorrência. E aí ele vai herdar 50% desse bem, minha filha 50%. Quando ele falecer, gente, vai, não sei, para um outro filho que ele teve, para o pai dele. Quer dizer, um patrimônio que era meu, ele acaba saindo do que seria minha família. É isso que está sendo falado ali. Então, numa situação dessa, você acaba vendo seu patrimônio sendo disperso. E é uma crítica, né? Então, que ela falou, olha, se os casamentos hoje, por muitas vezes, as pessoas são independentes financeiramente, eu poderia querer dizer, olha, eu quero deixar isso para minha filha, talvez, minha filha ainda é menor de idade, eu quero resguardar ela é vulnerável, né? E esse meu marido aqui atual, ele é um grande empresário, não sei, ele não precisa desse bem. Como eu resolvo essa situação? Eu botei ali, como os advogados têm tentado resolver essa questão. Tem sido 2 os caminhos, mas nenhum dos 2 eficazes, tá? Mas se vocês quiserem pesquisar, tem muita coisa na doutrina já comentando sobre isso. Primeiro, fazer um pacto antinupcial, trazendo a renúncia de herança. E aí a questão é, muitos advogados falam, casa no regime da separação convencional de bens, porque se você se divorciar, esse seu novo companheiro ou cônjuge não vai entrar na divisão de bens. Tá certo, né? Porque aí, o que é meu, o que é seu na separação convencional de bens. Mas, se eu faleço, ele é meu herdeiro. Em tudo, em todos os meus bens, na separação convencional de bens. Aí o advogado pensa, bom, então, em caso de falecimento, vamos fazer um pacto antinupcial com esse seu novo companheiro ou cônjuge, já renunciando qualquer possível herança. A questão é, eu posso renunciar a uma herança de pessoa viva? Renunciar a algo que eu nem ganhei, nem sei se vou ganhar? Muitos cartórios têm feito, tá? Renúncia de herança de pessoa viva. Então, faz o pacto, essa pessoa dizendo que renuncia a toda e qualquer herança. E aí você vai dizer, professora, eu posso ficar tranquilo, então, se eu fizer isso? A gente vai ver que não, né? A gente vai ver que não. A jurisprudência é muito clara de que não é válido renúncia de herança de pessoa viva. Inclusive, não é aceito nenhum tipo de contrato, né, que verse sobre herança de pessoa viva. Quer dizer, eu não posso fazer um contrato, exemplo,
Minha mãe tem um apartamento. Eu já negociando com alguém que quando minha mãe faleceu, o apartamento... Eu não posso, tá? Não é válido. Seria o que a gente chama de pacta curvina, a ideia de um corvo desejando a morte de alguém. Então, eu não posso pactuar sobre uma herança, e até porque é uma expectativa de direito, né? Pode ser que minha mãe venda aquilo, pegue o dinheiro, vá fazer uma viagem para a Europa no mochilão. É uma expectativa, né? Não quer dizer que necessariamente minha mãe tenha que deixar esse patrimônio para mim, não. Às vezes também os filhos confundem isso, né? O patrimônio é da minha mãe, ela pode fazer o que ela quiser com esse patrimônio até ela falecer. Ele só vai ser meu em ela falecendo e realmente não tendo dívidas e feito toda a partilha, vendo se ela tem outros herdeiros e tudo mais. Mas, bom, são duas as soluções. Alguns fazem pacto antinupcial com renúncia de herança ou contrato de namoro. Ambos, gente, eles são feitos em cartórios de notas, tá? Por escritura pública. Lembra que eu falei com vocês, todos esses documentos, eles são feitos em cartórios de notas, o que torna eles públicos, e eles vão levar sempre esse nome, escritura pública. Então, escritura pública de contrato de namoro, escritura pública de renúncia de herança, escritura pública de divórcio, escritura pública de... Não importa, né? Você vai fazer isso de forma pública em um cartório de notas. Vai ter um valor, obviamente, né? Em alguns casos você pode tentar aí uma gratuidade, mas é muito difícil gratuidade em cartório de notas, é um procedimento que eu até fico em dúvida. Já tentei algumas vezes pelo CAJUF e parece que ninguém sabe informar direito, mas a priori todos esses documentos são pagos, né? E aí, vamos lá, vamos falar um pouquinho. Esse é outro texto também, eu botei aqui a referência, se alguém quiser também me pede que eu encaminhe o texto, se alguém se interessar pela temática. O pacto, e aí eu peguei alguns tópicos aqui centrais do texto, né? É o próprio texto da autora. Ela diz: o pacto antinupcial tem características próprias. Sim, né? É um negócio pessoal, uma vez que só os nubentes podem ser partes. Ele é feito por uma escritura pública e tudo mais. O Código Civil estabelece que os nubentes podem, antes de celebrar o casamento, estipular quanto aos seus bens e o que aprouver. Sobre os limites desse pacto, aqui fala que a lei é lacônica, quer dizer, há umas lacunas, né? Então, somente determina que é nula a convenção ou cláusula dela que contravenha a disposição absoluta em lei. Bom, e sobre essa questão da renúncia de herança, não é nem sobre renúncia, mas sobre a questão da herança, há o código aqui, ó, o artigo 426, que vai dizer, ó, vedação legal à disposição contratual de herança de pessoa viva. Não há uma vedação legal de que você disponha contratualmente sobre herança de pessoa viva. Pacta curvina. Então, assim, há essa vedação legal. E aí, o que os estudiosos comentam? Comentam que os caminhos são: olha, eu não estou pactuando ou contratando nesse sentido clássico, eu estou renunciando a algo. Mas para mim é muito complicado você renunciar a algo que você ainda não tem, que você tem uma mera expectativa. E o que eles alegam também? Esse argumento até eu achei interessante, mas a despeito de eu achar que, cara, a gente não precisa disso tudo, acho que a lei tem que ser alterada para ficar fazendo, elucubrando questões em vez de a gente ir direto ao ponto, sabe? Que é fazer uma mudança na lei. Mas a lógica deles se vocês veem, eles vão dizer, eu vou voltar lá para aquele quadrinho, peraí, que o cônjuge ou companheiro sobrevivente, eles vão dizer que é herdeiro legítimo e necessário quando ele está aqui, ó, em terceiro lugar, sozinho. Eles vão dizer que quando ele está aqui em concorrência, ele seria um herdeiro concorrencial, não um herdeiro legítimo e necessário, e por isso, na qualidade de herdeiro concorrencial, ele poderia renunciar, tá? Aqui não, né? Não poderia fazer essa renúncia, mas em concorrência poderia. Na verdade, assim, claro que os estudiosos vão tentando pensar nessas brechas, e interessante esse exercício, mas, ao meu ver, é muito mais interessante a gente pensar numa reforma legal do que ficar criando essas brechas para tentar escapar dessa situação em que a gente hoje fica, uma possibilidade de outros casamentos, né?
Bom, todavia, uma parcela considerável de doutrinadores, né, de estudiosos, entende não ser possível, mesmo o posicionamento do STJ, pois a renúncia configuraria uma disposição sobre herança de pessoa viva, que é vedada pelo Código Civil. Né? Além disso, também feriria inúmeras disposições que a lei traz sobre proteção ao cônjuge. De igual modo, entendem não ser possível a renúncia ao direito real de habitação, pois estaria ferindo as disposições do Código Civil. Para o ministro Benite, de acordo com a jurisprudência do STJ, o direito real de habitação sobre imóvel que serviria de residência do casal deve ser conferido ao cônjuge companheiro sobrevivente, não apenas quando houver descendentes comuns, mas também quando concorrerem filhos exclusivos do decújo. Então, quer dizer, não adianta você fazer um pacto antinupcial dizendo, olha, o Joãozinho, que é o meu novo casamento, ele está renunciando à herança e renunciando ao direito real de habitação. Sabe o que a jurisprudência vai dizer? A jurisprudência, gente, são os tribunais, os julgados. Olha, isso aí não é válido, não. Porque assim, eu vou ficar pensando, por mais que tenha aquilo, você pode dizer assim para mim, Priscila, mas pode ser que a pessoa, de fato, que esteja com você, ela venha renunciar a isso depois que você morrer. Ela pode, gente. Joãozinho, depois que eu falecer, ele pode chegar e olhar para minha filha, pô, Yumi, eu tenho uma condição de vida boa, eu vou renunciar à herança e vou renunciar ao meu direito real de habitação. Ele pode. Mas eu, Priscila, eu tenho a certeza de que ele vai fazer isso? Eu não tenho. E vamos pensar, né? Quando as coisas se tratam de dinheiro, por mais que o Joãozinho, durante o relacionamento comigo, ele fala, Priscila, se isso acontecer, pode ficar tranquila que eu vou renunciar, aí eu me vai ficar bem. Eu não sei. Eu, Priscila, não me sinto confortável. Eu queria ter algum respaldo legal que eu pudesse me socorrer. Alguém levantou a mão? Eu, Priscila, Lara, bom dia. E aí, falando sobre essas tentativas de brecha, né? Eu estava fazendo um curso de planejamento sucessório, e aí, uma das aulas de holding, o professor estava falando exatamente sobre isso, nessas várias tentativas de brecha, e como essa era muito furada, né? Vou botar assim. Sim. Tá todo mundo fazendo holding à torta e à direito. Às vezes pessoas fazendo holding sem ter empresa, né? Só tendo patrimônio imóvel, para tentar se livrar disso, colocando só os filhos, né? Como acionistas, vamos botar assim, entre muitas aspas, né? Dessas empresas, e aí né, na tentativa de solucionar, e na verdade arrumando mais problema do que solução. E é o que você falou, que na verdade a solução seria uma reforma legislativa mesmo. Legal. Não tem. Não, assim, a gente tem projetos de lei, eu vou trazer para vocês, que eu acho que começam a solucionar essa questão, mas assim, não sei se nem vão dar, né? Do jeito que a gente está, situação política, que eu digo de tanta efervescência, eu não sei nem se um tópico desse tem brecha para ser debatido, mas isso que a Lara falou, gente, é muito legal, porque olha só, você também pode pensar nisso. Geralmente você vai pensar numa holding familiar, assim, foi o que a Lara falou, não é nenhuma empresa, fica sendo uma holding para administração de bens familiares, né? Você geralmente, quando pensa, e aqui eu sei que está sendo gravado assim, mas geralmente porque a pessoa quer burlar alguma coisa. Acontece muito quando o empresário sabe que vai quebrar e os bens dele vão responder, por exemplo, a gente sabe que os bens particulares do empresário às vezes acabam respondendo questões trabalhistas, né, porque são questões muito mais sensíveis, que atingem o patrimônio do empresário muito rápido, né, quer dizer, tiram aquele véu ali da PJ para atingir o sócio. Então, esse sócio faz o quê? Joga os bens particulares dele para uma empresa e põe outras pessoas como sócios, filhos, tudo mais. Ou numa situação dessa que a Lara pensou, então eu, Priscila, vamos supor que eu não tivesse só um apartamento, eu tenho 15 apartamentos, e aí eu quero me casar agora com o Joãozinho, e falo, bom, mas se eu faleço, o Joãozinho, inclusive, vai ser meu herdeiro, né, de metade disso aqui. Aí eu posso pensar, bom, então eu abro uma empresa, Priscila administração de holding familiar, você vai dar o nome que você quiser,
o patrimônio dela, gente, me fugiu a palavra, de quando eu coloco patrimônio na empresa, mas, bom, eu trago esse patrimônio, em vez de ser dinheiro, com os bens, integralizo o patrimônio com os bens, então eu vou colocar que todos esses bens agora passam a ser da empresa, e ponho, e hoje é possível, uma sociedade limitada com um só sócio, e ponho a Ayumi. A Ayumi é sócia dessa empresa e ela vai ter todos esses bens nessa empresa. A princípio, legal, né, Priscila? Você resolveu o problema. Eu não acho que eu resolvi o problema, gente, porque para mim isso também é uma outra questão. Porque pensa só, Lara, eu, Priscila, não vou ter mais bem nenhum. Se a minha filha, enquanto sócia daquela empresa, a Ayumi, der a louca quando fizer lá, não sei, tiver já seus 18 anos, montei a empresa, botei ela como sócia, ela dá a louca aos 20 anos, pega essa empresa e faz outra coisa, pega esses bens, e aí, como é que eu fico? É muito complicado quando você já faz qualquer tipo de planejamento sucessório, quando você já faz uma doação em vida. Quando você vai pensar em planejamento sucessório, não é só o testamento, eu já vou passar palavras que alguém levantou, não é só o testamento, planejamento sucessório. É uma das que eu gosto muito, porque no testamento eu digo assim, olha, você, fulano, só vai ter isso quando eu morrer. O problema é, você pode fazer doação em vida, é possível, de uma forma planejada. Mas, gente, se eu já estou doando isso em vida, vai lá saber se meu filho depois vai dizer, ó, sai daí. Né? E se minha filha, eventualmente, olha a história, e aí é cabeça de advogado, né? Aí eu botei essa empresa com a minha filha. Minha filha casa com alguém e vem a falecer. Eu vou herdar junto com o marido dela. Vamos supor que ela não tenha tido filhos ainda. Vai ser o contrário, eu vou ter metade. Vocês estão entendendo como resolve em certa medida? E aí você tem que começar, quando você constrói essas empresas, Lara, quem são os cônjuges dos filhos e pensar em barreiras para esses cônjuges também, porque esse filho pode vir a se separar, e essa cota de empresa veio no momento em que ele já era casado. Então, quer dizer, essas questões é complicado. Eu sempre falo, eu não quero adiantar nenhuma herança para minha filha, nem botar os meus bens no nome dela, porque o bem é meu. Vai ser dela se quando eu falecer, o bem estiver aqui. Porque se eu faço isso, Lara, eu não posso mais pegar um bem, vender e fazer um mochilão na Europa, porque o bem não é mais meu. É claro que se minha filha for legal, a gente até pode começar a negociar isso, mas ele já fugiu da minha mão. Então, assim, para mim também é muito complicado. Eu queria ter a possibilidade legal, que inclusive a gente vai ver aqui que é possível, pelo menos no projeto de lei, de, por um testamento, afastar esse cônjuge companheiro. Então, por testamento, botaria, olha, eu quero que o Joãozinho, agora desse novo casamento, não herde nada, até porque, inclusive, ele tem patrimônio, ele tem um emprego, ele tem uma vida financeira boa, não há necessidade. E ponto, porque eu sei que eu posso morrer em paz, sabendo que não vou ter problema. Porque, para mim, a renúncia de herança de pessoa viva, né, quando bate na jurisprudência, é nulo. Então, quer dizer, por mais que o Joãozinho também falasse assim para mim, Priscila, eu fiz aqui, assinei essa renúncia. Assim que eu falei isso, ele pode ingressar com uma ação querendo anulação disso. E eu vou estar morta, né? Então, quer dizer, eu não vou saber. E vou trazer um drama para minha filha, né? Tem que responder judicialmente essa ação, ele dizendo que anula esse pacto e tudo mais. Quer dizer, são situações que a gente acaba criando. Então, Lara, eu entendo essas brechas que são criadas, mas para mim elas vão criando outros dramas. Eu acho que alguém levantou a mão também. Fui eu mesmo. Não, mas só para completar exatamente isso, porque às vezes o cliente ele vem e se frustra, né? Porque a gente não tem a resposta. Não. Porque é exatamente isso, porque se eu for tentar resolver do jeito que ele almeja, né? Exatamente isso. Então vamos criar uma empresa, então vamos doar em vida. A gente acaba criando um problema muito maior, porque dependendo da estrutura familiar, por exemplo, se é um filho muito pequeno, ele ainda nem casou, você não sabe nem quem que vai ser esse adulto. Então, assim, vai doar em vida, porque dependendo de por isso que o planejamento sucessório ele é muito pessoal, assim, personalizado. Porque dependendo de quem é esse filho, de quem é esse herdeiro, você até consegue fazer uma doação em vida. Sim. Com reservas de usufruto, enfim. Sim. Já são filhos adultos, já são filhos casados, ou já são filhos
enfim, ou uma confiança familiar maior, você já, o meu patrimônio são bens imóveis, você pode fazer até uma cláusula de reversão ou não, enfim, dependendo da estrutura familiar, você até consegue fazer essa doação em vida sem holding, sem nada. Você consegue fazer isso, não há dramas. Sim. Inclusive, aquela questão, tem uma questão de família paralela que eu estava resolvendo, e a única filha do casal se livrou muito disso, da amante, por causa disso. Porque o pai, em vida, sabendo da família paralela que ele teve, doou tudo em vida para a única filha. Então, ele livrou a filha de uma futura discussão de patrimônio Sim, justamente por isso. Já sim, sabendo que né, a segunda, né, enfim, a concubina, sim. enfim, iria querer discutir, como está discutindo o Imagina, valor em para dizer que essa doação aí não podia ter sido feita. ele já fez essa doação em vida. Mas, enfim, aí a gente entra nessa discussão, assim, e eles vêm querendo um planejamento sucessório, e às vezes a gente não tem uma solução para dar, e 90% das vezes querendo se livrar dessa segunda relação. Não quero que o meu companheiro herde conjunto com os meus filhos. Não quero que tenha direito real de habitação. Às vezes é um patrimônio só, às vezes mais, e não tem solução. E se você, às vezes, tentar dar uma solução, às vezes piora, porque a gente já fez conta, às vezes uma holding, você paga até mais de tributo do que se você pagar como Uhum. pessoa física. Como pessoa jurídica, você Sim, paga mais de tributo do que pessoa física, e você acaba piorando para o seu cliente do que melhorando, mas infelizmente, assim, às vezes ele vai procurar. Isso não é só para essa questão, não. É até uma questão prática. Ele vai sair frustrado do seu escritório e ele vai achar uma pessoa que faça. Inclusive, ele vai achar uma pessoa que faça esse pacto antinupcial com renúncia de herança. Se você falar que não vai fazer. E aí, às vezes, você perde o cliente, assim, mas, enfim, aí é essa escolha, né, de não fazer ou não. Mas é o que você falou, a gente prefere, eu também prefiro que tenha uma troca legislativa, apesar claro. que vai ser uma coisa muito lenta, mas que seja uma coisa mais segura. Mas realmente, hoje a gente está engessado nessa questão das novas relações, assim, totalmente engessado, não tem o que fazer. Ou você doa em vida e aí você também fica engessado como pai, né, herdeiro, enfim, né, doador Sim, dessa herança, né, que é sua ainda, não é do outro, sim. ou você fica também vítima realmente do seu filho ficar condômino com uma pessoa que é seu novo companheiro. É complicado, né? Porque é igual também quando tiver o médico, assim, a gente sempre pensa que vai ter uma solução. Tipo, como não? Tipo, a ciência está tão evoluída, como assim, né? As leis estão tão. Como não tem uma solução para isso, né? E realmente, para quem olha de fora e quem não é da área, pensa, poxa, como não tem uma solução? Esse meu novo relacionamento, eu não quero que ele herde. Por que não? O dinheiro é meu, eu quero que fique para o meu filho, não é legítimo ficar para o meu filho. Então, assim, é uma coisa que é até difícil você explicar que não tem muita solução ainda. E você tem esses paliativos e que podem ser falhos. E você vai dizer que é falha, a pessoa fica, poxa, mas né, é isso. Você pode fazer uma renúncia dessa? Eu já vi, Lara, muita gente que fala que faz, porque pode ser que o advogado disse que lá na frente ela venha a ser aceita quando você falecer. Você não sabe se quando você falecer vai ser aceita, sabe? Você tem uma mudança na jurisprudência. Mas é isso, é um investimento, é dinheiro, e é algo que eu não dormiria segura, mesmo tendo feito um documento desse, porque eu sei que o Joãozinho vai poder chegar no judiciário e anular, inclusive, sabe? Então, não me deixa segura, assim como a gente vai falar do contrato de namoro, não me deixa segura, e mesmo se eu criasse uma holding, tudo bem, eu poderia até desviar isso, eventualmente, do Joãozinho, mas me cria outros problemas. É isso que você falou, de minha filha pequena, eu não sei quem ela vai ser, não sei como é que ela vai. E é muito comum também, às vezes, os pais, quando se separam, às vezes tem um apartamento só, né? E aí não tem como um cônjuge comprar do outro os 50%, e para não ficar um imóvel 50-50, e de um casal que não se fala, né? Não está muito bem, eles fazem uma doação para o filho. E às vezes o filho é pequeno, né? Eu falo, eu jamais faria isso, porque assim, a minha filha cresce, e aí vocês vão dizer, poxa, Priscila, você está falando da sua filha? Eu falo, gente,
cabeça de advogado, eu não sei quem ela vai ser. Aí ela faz 18 anos, chega, ela pode vender apartamento. Pode. E aí eu vou morar onde? O apartamento quem comprou fui eu. Eu acho que assim, fica para ela, se for ficar quando eu falecer. Aí sim. Mas do contrário, né, fui eu que batalhei, meu marido. Isso aqui vai ser nosso até o final, eu acho. No momento certo, isso pode vir a ser o patrimônio dela. Mas eu acho muito complicado quando casais fazem isso, né? Você colocar com 18 anos, às vezes, uma pessoa que você não sabe quem vai se tornar, com um patrimônio já muito grande, que inclusive é o seu, que você mora, não é um patrimônio aleatório, né? Que você está trazendo, né? Então, eu fico muito atenta a isso. Então, assim, a doutrina majoritária tem afirmado que é nula, tá? Essa manifestação de vontade sobre direitos hereditários futuros. E aí eu trouxe aqui algumas jurisprudências, inclusive do STJ, tá? Que diz que é nula, tá? Não tem... aqui, ó. Artigo tal do Código Civil impõe a nulidade da convenção ou cláusula de pacto antinupcial que contravém a disposição absoluta em lei, que é o 426, que diz que é nula essa pactuação sobre herança de pessoa viva. Aqui, ó, vedação à transação envolvendo herança de pessoa viva. E aqui, gente, são procedimentos em que isso foi debatido. Então, quer dizer, aquela pessoa ali que tinha aquele documento, ela foi lá questionar, né? Então, é complicado. Então, eu não tenho nenhuma segurança aqui. Você vê, a jurisprudência, quer dizer, os tribunais, gente, em peso, vão dizer que esse documento não é válido. Então, se eu fiz esse documento com o Joãozinho questiona assim que eu faleço, hoje eu diria que a maioria dos tribunais, eu diria em 90%, vão dizer que ele não é válido. E se não é válido, o Joãozinho tem direito. Tá? E trouxe isso, gente, que como eu falei com vocês, qual é a grande argumentação dos juristas, dos advogados e dos estudiosos? É de que eu poderia fazer essa renúncia, porque não seria herdeiro legítimo e necessário, mas concorrencial, e bababá. Então, assim, tem toda uma teoria, um esforço, mas eu acho que é um esforço intelectual tão desnecessário, porque eu acho que é muito justo a pessoa, nesse momento, querer afastar o cônjuge, ainda mais aquele cônjuge que tem patrimônio, afasta por testamento, sabe? Então, acho que alguém quer entrar. E contrato de namoro. Porque na época, né, quando isso veio ser muito suscitado, imagino que as pessoas até pensassem assim, mas meu Deus, contrato de namoro, que coisa... Para que alguém faz um contrato de namoro? Coisa boba, né? É namoro, é namoro. Então, ali, ó, contrato de namoro ou contrato de convivência, ou ainda declaração de namoro, consiste em um instrumento utilizado principalmente pelas pessoas possuidoras de patrimônio, com a finalidade de afastar a possibilidade de um mero namoro ser confundido com união estável, produzindo os efeitos legais, segundo o Instituto. Aí trouxe a autora que trouxe essa definição. O intuito desse contrato é afastar a incidência da união estável, conferir ao casal o status de namorados. Porque, gente, amanhã ou depois, então, eu começo a namorar Joãozinho. Estou namorando Joãozinho. Para mim é um namoro. E aí, se eu faleço, imagina se Joãozinho quer imputar esse relacionamento uma união estável. Porque a união estável tem alguns elementos, né? Inclusive por lei, uma relação duradoura, com o intuito de constituir família. Só que ainda é muito subjetivo, né? Então tem que ser analisado caso a caso. Ali já era uma união estável. Inclusive, tem muita gente também que às vezes tem namoros muito longos e só depois, vamos dizer assim, ou se transmuta numa união estável, né? Porque a lógica é isso, né? A gente sempre começa namorando, depois essa relação vai virar uma união estável, você vai casar, ou um ou outro, né? Ou você se separa antes disso virar uma união estável ou um casamento, né? E às vezes é comum da pessoa adquirir bens enquanto namorava, né? Às vezes namoros muito longos. Inclusive eu tenho um casal de amigos que estava até brincando com ele, e aí já foram morar junto, eles namoram há mais de 20 anos, eu não estou brincando, eles estão reformando o apartamento que eles compraram para morarem juntos. Só que eu fico pensando, ali é o quê? É um namoro ainda? É uma união estável? Eu já não sei mais, né? E eles adquiriram esse patrimônio antes de estarem morando juntos, antes de casamento. Então, assim, numa situação dessa, há muito debate, inclusive até legal, para esse marco da união estável. Se você adquiriu isso enquanto era namoro, gente, você não tem direito.
Então, se um dos dois ali comprou, botou no nome, e ele entende que o que ele tem é um namoro, não é uma união estável, talvez o outro, numa eventual separação, tenha que ingressar dizendo, não, olha, ali, quando ele comprou, já era uma união estável. Por isso que eu falo que é muito complicado. Eu tenho até um caso de uma aluna que ela adquiriu muitos bens nessa fase de namoro. Também um namoro desde adolescente. E aí, quando ela casou, o que ela fez? Ela casou com comunhão universal de bens. Porque aí os bens particulares, né, o que eles adquiriram antes, vai estar tudo num bolo único. Uma lógica boa, mas ela é, né, uma aluna de direito, então ela conseguiu refletir sobre o melhor regime de bens, já que eles adquiriram muitos bens enquanto ainda eram namorados. Mas esse é um marco. Então, o que acontece que as pessoas acabam fazendo? Então, se eu me separo hoje e venho a ficar com o Joãozinho, eu faço um contrato de namoro, dizendo, olha, Joãozinho, que a gente tem um namoro, tá? Tá muito claro que é um namoro? Muito claro que é um namoro. O problema é, às vezes a pessoa não tem um namoro, já tem quase uma união estável, mas quer fazer o contrato de namoro para burlar a questão sucessória, que é o que a gente está falando. Então, é como se eu já tivesse uma relação com esse Joãozinho, pô, já está morando dentro de casa, já tem todos os elementos para configurar uma união estável, só que eu faço esse contrato de namoro porque eu não quero que ele venha, que a união estável venha produzir seus efeitos. Qual é o efeito? Ele é meu herdeiro necessário. E aí você vai ter muita jurisprudência sobre contratos de namoro por isso. Aqui essa apelação do TJ de São Paulo. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável acumulada com partilha de bens. Sentença que julgou improcedente a ação, inconformismo da parte autora. Não preenchidos elementos essenciais caracterizadores da união estável previstos em lei. Contrato de namoro firmado pelas partes. Caracterizado simples namoro sem intenção de formação de núcleo familiar. Sentença mantida. Então, esse era um caso que a pessoa tinha um namoro, inclusive tinha um contrato de namoro. Um dos cônjuges falece e a outra pessoa entra com uma ação pedindo reconhecimento de dissolução de união estável acumulada com a partilha de bens. Então, você vê que o contrato de namoro ganhou cena aí, porque, olha, peraí, você já tinha um contrato de namoro, então deixa eu, o judiciário, aqui analisar se era realmente um namoro, como estava aqui no contrato, ou se isso já tinha não virado uma união estável, se transmutado numa união estável. Mas você vê que essa pessoa, a despeito disso, ela quis barganhar aí o reconhecimento de dissolução e a partilha dos bens. Então, mesmo ele tendo feito esse contrato de namoro, a situação não ficou tão resolvida, né? Então, porque foi parar no judiciário. O de baixo também é reconhecimento de dissolução de união estável acumulado com partilha. Bem imóvel adquirido durante o período de namoro. Esse aqui, gente, é interessante porque é um divórcio, tá? Então, ela quer reconhecer, dissolver a união estável acumulada com partilha. Então, ela diz, a união estável é uma forma de entidade. Ponto 2 vai dizer, a míngua do contrato escrito entre os companheiros, dispondo sobre o regime patrimonial a ser adotado, aplica-se à união estável. Quer dizer, se eles não tinham nada escrito, a míngua, quer dizer, não tendo nada escrito, vai ser aplicado o regime da comunhão parcial de bens. Só que ele vai dizer que esse imóvel foi adquirido apenas por um dos conviventes durante o período de namoro, que antecedeu a união estável, não devendo ser incluído na partilha de bens, por não ter sido fruto de esforço em comum. Então, é isso que eu falei com vocês. Às vezes, se você, quando casa, entendeu que teve muitos bens adquiridos durante o namoro, talvez um outro regime de bens seja melhor. Né? Nesse caso, a pessoa quis dizer, olha, aquele imóvel que ele comprou tem que ser partilhado. Mas qual é o marco dessa união estável para ter a partilha? Por isso que a questão do casamento é um marco sensível, né? De você demarcar. Eu só adquiri bens depois do meu casamento mesmo. Mas assim, eu estou com meu marido há muito tempo, casada nem tanto. Eu nem lembro direito a data do casamento, porque assim, a gente tem a marca lá do início do namoro. Mas se eu tivesse talvez adquirido enquanto namorados, né? A gente passou muito tempo namorando, fomos morar juntos, 1 ou 2 anos depois morando junto, a gente já formalizou. Mas é importante averiguar isso, né? Se você entende que ali já havia um intuito de formar uma família, se esse bem já foi adquirido com esse esforço comum ou não. Por isso que quando a gente falou nas primeiras aulas a questão de demarcar, gente, o tempo da união estável, se você vai fazer uma união estável em cartório, demarca bem a data de início, ainda mais pensando nos bens que foram adquiridos. Tá? Mas voltando para o tema principal, então, por que o contrato de namoro está sendo muito falado? Por isso, é uma das formas também que muitas pessoas
buscam se resguardar. É claro que, exemplo, me separo esse ano do meu marido, encontro o Joãozinho ano que vem, faço o contrato de namoro. Mas venha a falecer em 2028. Pode ser que o Joãozinho alegue, olha, em 2023 a gente fez o contrato de namoro, Jus. Mas olha, já se passaram muitos anos, a nossa relação se transmutou, hoje não é mais. Então, esse contrato já não tem mais sentido. Então, eu também acho que ele é muito frágil, sabe? Ele é muito válido naquele momento. Passados alguns anos, realmente, de fato, a sua relação pode caminhar para uma união estável. E aí, para mim, qual é o problema? Mesmo que caminhe para uma união estável, eu não poder afastar essa pessoa do recebimento do patrimônio particular, de ser meu herdeiro. Acho que meieiro faz muito jus. O que a gente conquistou junto, faz muito jus ele ter a ameação dele. Mas ser herdeiro dos meus bens particulares, dos bens que eu trago antes, para mim não tem o menor sentido. E por mais que eu case no regime da separação, como eu falei com vocês, convencional, que quer dizer que tudo que está no meu nome é meu, ele é herdeiro de todo o meu patrimônio. Não tem isso. Não vai ter nem essa questão de meação, porque tudo que é meu, tudo que é dele. Casamos nesse regime. Em absoluto, eu falecendo, pega-se tudo que é meu, ele herda junto com a minha filha. Eu falei para vocês, isso para mim é um drama. Os caminhos que a doutrina tem pensado, contrato de namoro, pacto, Lara trouxe a questão também das holdings, também é uma forma de você trazer, mas a holding ela já caminha para esse lugar de você tirar o patrimônio do seu nome. Então, assim, já é uma questão muito maior. Aqui, nesses dois casos, o patrimônio ainda fica com a pessoa, só que eu estou dizendo, olha, eu tenho um contrato de namoro, eu não quero que, então, se configure uma união estável para que seja partilhado. No outro, olha, ele está renunciando a uma possível herança minha, né? Caso da Lara caminha aí para um planejamento patrimonial, e o planejamento patrimonial sucessório, né? Ele caminha por várias vertentes, é por isso que a Lara falou, ele é muito personalizado, e é muito interessante, eu acho um caminho muito interessante no direito de família e sucessões, por as pessoas estarem muito mais preocupadas com isso hoje, e tem que estar, né? As relações, às vezes eventuais filhos que você tem, como a gente vai ver na aula que vem, às vezes você tem um filho com autismo, um filho que tem ele precisa de um auxílio a mais, por que eu não posso dar? Se aquele filho precisa mais que os outros, se aquele filho tem capacidade para o trabalho. Porque a Constituição diz que todos os filhos, óbvio, são iguais, e são. Eu não vou diferenciar um filho adotivo de um filho que não foi adotado. Mas espera aí, se eu tenho um filho, exemplo, com síndrome de Down, severa, não trabalha, e tenho filhos que trabalham, poxa, por que eu não posso eventualmente diferenciá-los? Né? Numa situação de uma proteção maior àquele filho. Então, a gente vai ver essa questão na aula que vem, que também não há solução ainda na legislação, e da mesma forma aqui deu pensar. Mas voltando à questão da holding, eu posso pensar, como a gente falou, em doação em vida, testamento, uma holding patrimonial, mas são caminhos, principalmente a doação e a holding, que você já vai tirar esse patrimônio do seu nome. Para mim, é um caminho que eu pisaria muito mais lento, porque é isso, você tem que pensar em várias cláusulas de usufruto, incomunicabilidade eventual, se o seu filho já é casado, isso que a gente pensa, se o seu filho é muito pequeno, isso pode ser um problema. Então, quer dizer, são várias questões que aí tem que ser muito particular para você analisar. E, como a gente já está caminhando para os 10 minutos finais, eu vou trazer aqui, falar um pouquinho desse projeto de lei. Vou falar dele um pouco hoje, um pouco na próxima aula, porque esse projeto de lei também traz uma possível solução para o direito real de habitação, tá? É um projeto de lei 3.799, de 2009. A autoria é da Soraya Tronic, que inclusive foi candidata, né, à presidência da República, né? E ele visa alterar aqui, parte especial do Código Civil, tudo mais, e dispor sobre sucessão em geral, sucessão legítima, sucessão testamentária, inventário e partilha. Então, ele visa basicamente mudar a questão do direito sucessório. E quais são as sugestões específicas para o tema que a gente está estudando? O artigo 1845, ele vai dizer, são herdeiros necessários os descendentes e os ascendentes.
Então, primeira coisa que essa aqui já seria a nova redação que eles estão sugerindo, tá, gente? E esse projeto de lei vocês acham facilmente na internet. Cônjuge e companheiro não tá, viu? Se não é herdeiro necessário, eu posso afastar por testamento. Eu não posso afastar os meus colaterais hoje por testamento? Posso. Então, eu poderia afastá-los por testamento. Aí o parágrafo 1º vai dizer: o testador poderá destinar 1/4 da legítima a descendentes, ascendentes, a cônjuge ou companheiro com vulnerabilidade. Eu acho isso incrível também. É o que eu falei com vocês, que a gente vai tocar na aula que vem. Porque às vezes você tem um filho ou um pai que tem uma questão, às vezes uma doença, né? Tá mais idoso. Poxa, você quer trazer para aquela pessoa uma proteção a mais. Aqui, gente, é 1/4 da legítima. Lembra o que é legítima? Aqueles 50% que são dos herdeiros necessários. Além de 50% que eu posso doar para quem eu quiser, testar para quem eu quiser, ali, esse parágrafo meu estaria dizendo que eu posso pegar 1/4 da legítima dos outros 50% e deixar testar para uma dessas pessoas que tenham vulnerabilidade. É claro que eu não posso deixar, eu prefiro o Joãozinho, meu filho. Não, você tem que dizer, olha, eu estou deixando para o Joãozinho porque ele tem essa vulnerabilidade. Porque, de repente, o Joãozinho, ele é autista e dificulta ele no mercado de trabalho isso, em comparação aos outros filhos. Ou eu quero deixar para minha mãe porque ela tem uma doença muito séria e ela precisa desse a mais. Ela está numa situação de vulnerabilidade. Então, quer dizer, eu acho incrível porque ele traz uma autonomia maior para esse testador de olhar para a família dele e ver quem aqui é vulnerável. Porque se antes, gente, a mulher era vista como essa grande figura vulnerável, né? Porque ela não trabalhava, ela era a figura que ficava em casa, casamentos longos, né? Aquela vovozinha. Não é mais hoje, né? Hoje, de repente, é isso. No meu casamento com meu marido, lá para frente, a mãe, o pai dele vai estar numa situação de vulnerabilidade muito maior do que eu trabalho, né? Eu tenho uma renda, eu sou professora universitária. E aí, não, o direito real de habitação é meu. E não, de repente, da mãe dele. Aí você imagina, olha a situação. A minha sogra, vamos botar aí no futuro, vai morar com a gente porque está com uma doença muito séria. Meu marido já também, a gente já mais velho, imagina isso. E aí, ele vem a falecer. O direito real de habitação é meu e não da minha sogra. Mas vamos falar sério, pode ser que numa situação dessa, a minha sogra esteja com exemplo, vamos botar aqui uma aposentadoria extremamente precária, doente, tendo que gastar tudo com isso. Eu, ainda professora universitária, fisicamente bem, de saúde, ganhando meu salário na universidade, e eu vou ter direito real de habitação e a minha sogra não. Eu vou poder chegar assim, minha sogra, tchau, a casa é minha, o direito real de habitação é meu. Isso parece justo? Por que meu marido não pode testar, inclusive, deixando ali um direito real de habitação para minha sogra? Ele falando, olha, minha mãe está numa situação XYZ muito mais vulnerável que a minha mulher. Então, assim, eu acho que essa flexibilidade de você poder identificar na sua família quem está vulnerável, quem merece talvez tal direito, inclusive 1/4 a mais da sua legítima, eu acho incrível, né? Porque ainda mais hoje em dia, em que a gente investiga mais, às vezes, essa questão dos filhos que vão ter uma diferença de pequenos detalhes, né? Hoje em dia a gente vê um filho que tem TDAH, que tem autismo, que tem não sei o quê. Então, assim, eu acho muito interessante. E o parágrafo 2º vai dizer o que é a pessoa vulnerável, né? Então, vai dizer, para fins desse artigo, toda aquela que tem impedimento de longo prazo ou permanente de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em relação à sua idade ou meio social, implica desvantagens consideráveis para a sua integração familiar, social, educacional ou laboral, obstruindo sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. É lindo porque é amplo, né? Então, às vezes, é isso, a pessoa que está com uma determinada doença, é uma pessoa, às vezes, que tem uma desvantagem. Por exemplo, você tem um filho com esquizofrenia, que isso traz para ele uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho, que toma medicamentos em razão disso. Porque hoje em dia a gente diagnostica essas coisas, né? É muito bom isso. E aí você consegue observar por que não trazer para essas pessoas maiores benefícios
e você poder arranjar, né, a sua família nesse sentido. Não estou diferenciando filhos, mas eu estou trazendo aí, se esse filho tem uma vulnerabilidade, se esse pai, se essa mãe, e que às vezes pode ser até a própria mulher, né, se essa cônjuge ela tem uma vulnerabilidade, eu vou favorecê-la, eu vou botar o direito real de habitação para essa minha mulher, por esse meu marido, mas é isso, cada família é uma família, não dá para você hoje, como diz o Código Civil, direito real de habitação é do cônjuge ou do companheiro. Às vezes não é ele que precisa, sabe? Naquela família, naquele contexto, né? E aí o 1850 vai dizer, para excluir da sucessão os herdeiros colaterais e o cônjuge ou companheiro, porque se são necessários os descendentes e os ascendentes, o cônjuge e os colaterais são facultativos, né? Eles são legítimos, mas são facultativos, e eu posso excluí-los por testamento. E aí fala, basta que o testador disponha de seu patrimônio sem os contemplar. Então, quando eu pegar meu testamento, né, eu vou lá e não vou contemplar eles. Vou poder dizer, né, os meus herdeiros necessários vão ser os descendentes e os ascendentes. Ele pode, inclusive, estar deixando um quarto da legítima dele para o cônjuge, porque o 1846 vai permitir isso, mas eu posso simplesmente não contemplá-lo. Muito bom. E ele não é meu herdeiro necessário. Então, se eu não contemplei, ele não é meu herdeiro necessário, ele não vai receber nada. Parágrafo 1º, ele vai trazer aí algumas situações que eu falei com vocês, de uma forma deliberada, alguém querer também excluir o cônjuge ou companheiro, sendo que ele precise. E aí diz assim, o parágrafo 1º, o cônjuge ou companheiro com insuficiência de recursos ou de patrimônio para sua subsistência terá direito à constituição de capital cuja renda segure a sua subsistência. E aí o parágrafo 1º está tentando resguardar talvez aquela pessoa que, imagina, aquele caso clássico, né? Convivia há muitos anos, não trabalhava, seja o marido ou a esposa, e aí não foi contemplada com nenhum bem no testamento. Bom, peraí, então essa pessoa também merece o mínimo aí de um patrimônio para a subsistência dela. Então, também você não vai poder fazer esse tipo, né? Se a pessoa não tem condições de se manter, é o que eu digo, hoje eu e meu marido, cada um tem o seu patrimônio, cada um tem sua renda. Se eu, eventualmente, não contemplasse ou ele a mim, esse parágrafo 1º não caberia, porque a gente tem condição de se sustentar. É claro que numa situação peculiar de você não ter essa insuficiência de recursos, você, cônjuge ou companheiro, poderia falar, olha, mas o parágrafo 1º, eu preciso que seja assegurada uma renda, né, mínima que assegure a minha subsistência. O parágrafo 2º vai dizer, o capital constituído sobre imóveis ou por direitos reais sobre imóveis suscetíveis de alienação, títulos da dívida pública ou aplicações financeiras em banco oficial e a renda deles decorrente são inalienáveis e impenhoráveis enquanto sobreviver o cônjuge ou companheiro, além de constituir-se em patrimônio de afetação. E aí a gente está falando em relação a esse parágrafo 1º, né? A gente tem que entender isso tudo muito conjugado. E não terá direito ao capital ou renda de que tratam o parágrafo 1º e 2º aquele que cometerá atos de indignidade ou que permeiem a deserdação. Deserdação, a gente estabelece em testamento e deserda filhos, mas atos de indignidade podem ser cometidos pelo cônjuge ou pelo companheiro, né? Imagina aqueles casos típicos, inclusive, que existem de feminicídios, né? É um ato de indignidade, às vezes, inclusive, chega à própria morte, de se provocar a morte do cônjuge, é um ato de indignidade. Essa pessoa, obviamente, não vai ser seu herdeiro, né? Então, o parágrafo 3º está trazendo isso. Mas o que eu acho que esses dois artigos eles conseguem, apesar, assim, de ainda está um pouco, para mim, não tão claro como seria essa questão da insuficiência de recursos, o que seria insuficiência de recursos, o que é o suficiente para segurar a renda, mas eu acho que ele já consegue trazer aí para o testador uma autonomia maior, né? De pensar quem é minha família, esse meu herdeiro precisa ou não. E aqui eu estou excluindo a má-fé das pessoas, tá, gente? De pensar, mas aquele cara, aquela mulher vai querer... Eu estou tentando pensar numa regra mais geral, e essas brechas depois a gente vai ter que ir tentando, né, resolver. Mas de uma maneira geral, né, que a pessoa possa olhar, poxa, não, meu marido, a minha mulher tem patrimônio, mas, poxa, peraí, eu tenho um filho assim, uma mãe assado, como é que eu posso aqui arrumar melhor a minha conjuntura familiar em caso que eu venha falecer, tá? Já dando aí uma indicação da próxima aula, eu fiquei um pouco... esses casos vêm para a gente, e você, enquanto advogada, quando você não consegue arranjar uma solução, assim,
Você fica, cara, como é que não tem brecha para eu ajudar essa pessoa, né? Tem um caso na família que eu tenho um primo com síndrome de Down. Severa, né? Assim, severa que eu digo, não trabalha, não, né? Inclusive, assim, vive muito num prédio específico, que é um daqueles prédios que tem tudo, sabe? Piscina e tudo. E há anos, a vida inteira. Todos os porteiros conhecem, os vizinhos conhecem, então ele transita naquele prédio muito bem, e a vida dele é naquele prédio, porque ele também não sai, né? Já tem uma certa idade, já tem uns 40 e poucos. Tá até bem, assim. E aí, numa situação dessa, você pensa, bom, ele tem 2 irmãos, trabalham, médicos, mas imagina numa situação dessa. Você quer resguardar esse seu filho que tem síndrome de Down, inclusive, não é resguardar ele, não era nenhum interesse, talvez, dando um patrimônio maior para ele. Mas a principal questão é resguardar ele naquele imóvel, porque foi onde ele viveu a vida inteira. Se tirar ele dali, é onde ele conhece o porteiro, brinca com o vizinho. E aí, eu não tenho como resguardar esse direito real de habitação a ele, nesse espaço. O que quer dizer que, em os pais dele falecendo, cada filho vai ter direito a 33,33 daquele imóvel. O que faz com que os irmãos possam fazer o quê? Vender o imóvel. Não vou dizer que vão botar o irmão na rua, até porque provavelmente eles vão ser aí curadores desse irmão, mas podem botar o irmão em outros apartamentos ou até numa casa de cuidados, né? E pronto. E aí essa pessoa sai de um lugar que para ela é muito sensível. Não tem como resolver, sabe, gente? Então, assim, essas brechas que para mim são muito importantes, porque em cada família a situação de proteção ou de relação patrimonial ela é muito particular. O código engessou muito naquela família típica, talvez mais tradicional, da mulher ser a vulnerável, casamento longo, filhos saudáveis e iguais e caminhando, sabe, num certo padrão que talvez hoje não é mais, né? Não se encaixa, ou a gente pode repensar isso e repensar formas aí de estruturação familiar. Então, assim, semana que vem, Direito Real de Habitação, a gente vai falar mais sobre o que é, como está e como esse projeto de lei, esse mesmo projeto de lei, ele repensa o direito real de habitação e vamos ver como é que está isso na jurisprudência. Casos em que a gente tem, por exemplo, uma criança com síndrome de Down, uma segunda companheira com o direito real de habitação e que não se dão bem. Como é que a jurisprudência resolve se a lei diz que o direito real de habitação é dela? Difícil. Vou parar aqui de partilhar, gente. Alguma dúvida? Alguma questão? Temas polêmicos, né, gente? Professora? Fala, Letícia. Oi, tudo bem? Bom dia. Deixa eu perguntar, as aulas vão ser disponibilizadas, essa é da semana passada? Vai, eu vi que você me mandou e-mail, não mandou? Eu vou te mandar. Eu sempre gosto de prestar atenção e depois rever anotando. Claro. Não, eu acho que vocês podem ter o teu material. Eu vou te mandar. Quem mais quiser também pode me pedir por e-mail. Vou te responder com a dessa e da semana passada também. Tá, Letícia? Perfeita. Obrigada, tá, professora? Tchau. Então, gente, até semana que vem. Se a senhora puder me mandar, porque o pessoal no grupo lá tá pedindo também. Eu vou botar também lá no nosso grupo, tá, Lohane? Tá bom. Tá bom? Que coisa se divulga também. Gente, semana que vem, então, a gente faz o nosso último encontro. Fala, Andréia. Desculpa. Para a gente, o link da presença. Tá no chat. Lohane vai botar aqui, né, Lohane? Já pus no chat, professora. Tá ótimo, Andréia. Acho que tá aqui já no chat. Vez, Então, pessoal, ó, a Lohane botou novamente, Andréia. Até a próxima semana. Gente, obrigada. Vocês estão firmes e fortes. Achei que o pessoal fosse até, quando vai passando muito tempo, né, desmotivar. Estou muito feliz, assim, com a resposta de vocês, tá bom? Então, até semana que vem. Até, professora. Gente, um beijo. Tchau, tchau. Tchau, até.